Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está no ar mais uma edição do podcast, o podcast oficial do Comunique-se em parceria com o Dino, divulgador de notícias. Seja muito bem-vindo, se ajeita aí, fica preparado porque hoje a entrevista promete, tá bom? Antes de mais nada, você sabe muito bem que aqui a gente vai trazer assuntos ligados a jornalismo, a marketing, a relações públicas, enfim, para você profissional de comunicação. E se por acaso você que ainda não conhece o Comunique-se ou o Dino, né, o que a gente oferta para você, entre em contato com a gente, acesse o link que está na descrição e veja o que a gente pode fazer por você, o ponto de encontro da comunicação e como a gente pode potencializar os seus resultados, beleza? Bom, dito isso, falei rapidinho aqui, não preciso nem relembrar você toda hora aqui para você curtir, deixar o seu comentário, né, mostrar a cidade, aí fala da cidade onde você está falando, por favor, né, deixa o comentário aí que é bacana, a gente gosta de acompanhar, beleza? E vamos então para o convidado de hoje. Hoje é um cara que, assim, a gente sempre traz assuntos aqui relacionados ao mundo da comunicação e do marketing, mas hoje é um cara que é especialista no assunto. É um cara que entende de marketing e hoje a gente vai tirar todas as nossas dúvidas, vamos pegar dicas e também saber um pouquinho de mais, assim, tudo que tá para acontecer no mundo do marketing, tudo que a gente pode pegar de dica para potencializar a nossa comunicação. Hoje, senhoras e senhores, eu recebo aqui no podcast Bruno Pérez. Beleza? Olá, obrigado. Cara, muito obrigado por estar aqui, Bruno. de verdade. Obrigado pelo convite, obrigado por me chamarem aí, por lembrarem, muito legal. Fico bem feliz de sempre participar e trazer insights de marketing e bater papo, né? Falar sobre comunicação. Acho que antes de marketing, falar de comunicação. Exatamente, acho que esse é o ponto, né? De entrar em marketing, tem comunicação. E aí eu já queria saber de você, pô, a gente tá falando com um cara, beleza, que é especialista, um cara que entende de marketing, de comunicação, mas como que chegou isso na sua vida? Quando foi que você falou assim, meu, vou pegar isso aqui para me especializar, vou pegar isso aqui para ser, assim, o guia da minha vida? Como é que foi isso? Cara, isso aí é uma história muito doida. Bom, que bom, né? Acho que a história de todo mundo é meio muito doida, né? Cada um tem as suas histórias e tal. É bom começar assim, né? Cara, meu pai, ele apareceu com 2 computadores no comecinho dos anos 90 em casa. E a galera achava que meu pai era rico, né? Pô, tem um computador tela verde. Isso deve ser 90, 89, alguma coisa assim, né? Final dos anos 80 ou começo dos anos 90. Eu não vou lembrar, era muito pequeno, mas com certeza era antes de 92, então é por ali. Uhum. E aí, putz, o Brunão tá rico, o pai do Brunão tá rico, né, cara? Chegou com o computador aí e tal. Na real, ele tava numa empresa lá que ninguém pagava o salário dele. A empresa ia falir, e aí os funcionários foram pegando as coisas que tinham na empresa, cada um foi pegando e indo embora. Então vai lá. Que era o salário, assim, ó. O chefe falou, ó, cara, pega o que vocês quiserem aí, vende. A empresa ia falir, cara. E aí ele pegou 2 computadores, levou pra casa, vendeu um, e aí, sabiamente, ele falou, eu vou manter um computador aqui. E ali, então, no começo dos anos 90, tinha um computador na minha casa. Tava lá. E meu pai gostava de explorar tecnologias e tal. Eu lembro assim, quando ele chegava do trabalho, pai, posso ligar o computador? Né, que tinha que ligar várias paradas, né? Você que tem aí um iPhone hoje, um telefone, um smartphone, tem um laptop que você aperta um botão, você tinha que ligar lá o estabilizador. Exatamente, embaixo, né? Dá aquele clique, né? Aquele clique. Aí ligava a torre, ligava a tela. O monitor. Você tinha que ligar um montão de coisa, né? Então ligar pra mim já era um evento. Tira uma sequência ali. E até, assim, como ele ia iniciar, né? Tinha o bip, o toque, aí a tela acende, vai em outro lugar. E, cara, não tinha o Windows, né? Não tinha o Windows. Então você tinha que dar uns comandos. E eu lembro meu pai dando o comando, cara. Então, tipo, C2 exec, nossa, sabe? Tipo, underline e tal, barra, né? Com a barra invertida. E aí eu lembro que eu conseguia colocar lá o Príncipe da Pérsia 1. Então, né? Ele falava C2 exec, Príncipe. Dava Enter. E que eu fui aprendendo essas paradas no DOS, né? Porque o Windows é o Windows 95. Tinha o Windows 3.1 ali, que já começou a aparecer, começou a ajudar e tal. Mas tudo isso para dizer que em algum momento dessa história, ele trouxe 2 softwares que eram um alienígena roxo, assim, que chamava Creative Writer e Creative Design, Creative Art, alguma coisa assim. Você que tá ouvindo aí, joga no Google. Deve ter pesquisa aí. Era um alienígena e tal. E aí ali eu fui aprendendo a pintar, fui aprendendo a organizar a arte dos negócios, assim. E o Creative Writer, ele era um Word para criança. O resultado disso é que na 5ª série, e aí eu tô falando 5ª série 97 já tinha Windows 95, 96 para 97, alguma coisa assim. Eu cheguei na escola com um trabalho muito doido. E aí chamaram meu pai
Chamaram meu pai na escola, Ô, louco. né? E aí chegaram no meu pai e falaram assim, ó, seu João Carlos, você não pode fazer o trabalho do seu filho, né? Ele tem que ter um processo de aprendizado e tal. E aí meu pai, que trabalho, do que vocês estão falando? Aí mostraram, eu falei, então, eu não sei mexer no computador, eu não sei fazer isso. E aí foi legal, porque... Ô, louco, aí, tipo, que assim, bacana. Quanto tempo? Você tinha quantos tinha anos? 10 anos, 10 para 11 anos ali. Então, pô, é muito louco. E eu, na verdade, eu nem tinha noção disso. Eu não fiz isso pra fazer o trabalho. Eu fiz porque eu comecei a mexer no negócio. E aí tinha uma impressora. Eu falei, caraca, dá pra imprimir, né? Apertei um botão, saiu do... Caraca, que legal. Vê aquelas impressoras que fazem... Sim, sim. Aí você tirava a bordinha, assim. Sim, sim. Yeah. Parecia um eletrocardiograma, assim, a parada, né? E então ali eu comecei a fazer uns trabalhos e mexer nesses softwares. E aí em 98 eu tinha 12 anos. 12 para 13, 12 anos. 97 para 98, alguma coisa assim por ali. Ele trouxe o Microsoft Publisher, que aí já era um software, acho que até hoje quem edita, mas obviamente, né, deve ser animal. Mas, e eu não sei se é moleque, se tem um processo cognitivo mais ágil, sei lá. E aí eu comecei a fazer uns trabalhos irados. E não porque eu queria fazer um trabalho, porque era minha diversão mexer no software. E aí eu comecei a me apaixonar por essa parte meio design gráfico, assim, de construir a diagramação dos trabalhos. Eu comecei a diagramar os trabalhos dos meus colegas, assim. E aí depois descobri que dava pra barganhar por figurinha, dava pra fazer umas paradas. Essa é a parte que eu ia perguntar agora. Dava pra barganhar por figurinha, eu era muito novo, né? Mas era legal fazer as paradas. E aí, nas férias de 97 para 98, não tinha nada pra fazer. Minha mãe era amiga da diretora do colégio, sei lá, eu devia estar atormentando minha mãe. E ela, eu não sei como surgiu isso, mas eu ganhei uma câmera fotográfica da Kodak. Você também aí, que sua primeira câmera foi uma Cybershot, talvez? Não sei. Aquela era mais nova, né? Ou já era o celular. Você tinha que colocar um filme na parada. Tinha que... Rodava assim, embaixo, assim e tal. E aí eu comecei a curtir essas coisas, né? Tipo, tirar foto. E aí eu pegava a minha bike, tipo Stranger Things, assim, nas férias. E porque eu era muito novo, eu cresci numa rua, isso é irado, cara. Eu cresci numa rua que tinha 20 crianças, assim, 25 crianças. A gente é amigo até hoje. Uma galera. A galera virou uma família. Se tiver alguém aí dos franciscanos, que era Francisco da Boa Ventura o nome da minha rua. Franciscanos. Franciscanos. Aí, e aí a gente se encontra há já 12 anos, um final de semana antes do Natal. Virou uma família mesmo. Pô, que legal. Então louca, tem esse ritual mesmo, até hoje. A galera vai lá na rua. Os pais de algumas pessoas ainda moram na rua. Sensacional. Não, cresci naquela época, os anos 90, que era rolimã, pipa, bicicleta, esconde-esconde. Pintava a rua na festa junina, na Copa. E aí eu ficava andando. Só que eles eram muito mais velhos que eu. Então eu ficava andando de bike, assim, sozinho. E tinha uns parques ali, né, aqui na Zona Oeste de São Paulo. E aí eu ia com a minha câmera e ficava tirando foto, assim, de umas paradas. E eu era muito meio ligado ao meio ambiente, assim. E eu ficava tirando umas fotos de algumas coisas que eram irregulares. E aí eu não sei como essa parada chegou no colégio. E aí a diretora falou, pô, você não quer editar o jornal do colégio? Eu tinha, tipo, 12 anos, né? Tinha acabado de fazer 12 anos, entrei na 6ª série, em 98. Eu falei, pô, quero. Eu virei, tipo, quase a Gossip Girl, né? Dessa parada, né? Então... eu comecei a tirar foto de umas coisas e tirar foto de uns eventos do colégio. Pô, que legal, E aí eu montava o jornal do colégio no Microsoft Publisher, imprimia, eu fazia o boneco, né? Mas eu não sabia colocar a foto, porque não tinha scanner, né? Não era digital tanto o mundo. Então eu tinha que fazer o boneco, colar a foto, e a gente batia uma Xerox, assim, né? Um scanner que tinha na escola, e aí rodava no mimeógrafo. Olha só. Você ficava loucão de mimeógrafo? Já ficou era muito bom. Você era criança, né? Você ficava loucão de mimeógrafo. As provas, né? As provas eram... Quem estava na frente, era a fileira da frente. Você ficava loucão, de no álcool a parada. Sim. Nossa, cheirão lá. Cheirão. Quem tinha rinite, eu tinha rinite. Nossa. Professora, não, vou lá no corredor. Vou fazer a prova. Quando terminar, eu volto. Porque, ó, você é doido, meu. Cara, aí a gente fazia o jornal, né? E aí uma galera começou a me procurar pra ajudar e... pensando com a cabeça de hoje, né? A gente fez comunicação, você fala, caraca, então tinha uma equipe de jornal ali, né? Exato. Tinha uns 2, 3 amigos que me ajudavam a captar, não vai ter o evento e tal. Era uma redação completa. Já era uma redação. Era uma redação completa. E aí eu lembro que eu ganhei um livro da minha professora, a professora Silvia, um beijo pra ela. Ela que me colocou nesse mundo, assim, que a sensibilidade do professor, né, cara? A sensibilidade do professor é uma parada... são anjos, assim, né? Sim. Cara? Assim, eu sou professor de pós-graduação, pô, é legal. Mas quem é professor de ensino fundamental, assim, até o ensino médio, hoje tem outros nomes, né? Não sei. Sim. Inclusive, um abraço, pai. Meu pai é professor. É professor? Professor. Pô.
Eu aprendi assim, é bacana essa relação, porque desde criança você aprende tanto a valorizar o respeito, né, a ter o respeito pelo professor e entender o outro lado, que eu acho que é importante. Se os alunos tivessem essa percepção de quanto o professor trabalha, de quanto o professor se esforça para entregar o máximo assim, tanto de qualidade de ensino quanto mesmo de lazer, né? É assim, é como se realmente fosse uma família. Você passa a maior parte do seu tempo ali na escola, se dedicando. A dedicação do professor é muito grande. É muito grande. Contava às vezes assim, meu pai parando para fazer coisas do Halloween. É eu sobre montando isso. coisas, ajudando ele Feira a de fazer ciências, feira cultural, show de talentos. Aí vai ter Copa do Mundo, vão fazer o quê? Então, assim, é uma dedicação muito legal. Não, e olha que muito louco. Eu tô contando a minha história, mas ela é um exemplo que deve ter acontecido, não que minha história seja um exemplo que pode ter acontecido com várias outras pessoas. Diversas pessoas. Alguém ali teve a sensibilidade de perceber que no meu tempo ocioso eu tinha alguma habilidade de escrita e falou, pô, cuida do jornal da escola. Aí alguém teve a percepção de que tal menino podia ser presidente do Grêmio. E é uma forma de incentivar também. Para que você descubra a médio e longo prazo a carreira que você quer seguir. Esse negócio de o aluno chegar no terceiro colegial, ele tem que tomar uma decisão pro resto da vida dele, é muito difícil. Quantas pessoas fazem uma faculdade e vão trabalhar sempre pro resto da vida com aquilo? É 1 milhão. Tô chutando, não são números oficiais. Quero começar a dar números oficiais de marketing, são baseados em pesquisas. Esse não. Então, porque vai de 0 a 100 muito rápido, né? Você termina um ciclo é isso aí. E fala assim, e aí? Agora eu tenho que ser profissional. E agora? O que você quer? Fala aí. E quando vem esse processo... Então você, sei lá, você vai no Grêmio, tem o time, a parte esportiva, tem show de calouros, feira de ciência. Esses eventos são importantes para que você consiga encontrar o seu lugar ali no mundo. Com certeza, né? E esse foi meu caminho. E ela teve a sensibilidade de me trazer um livro, que era a minha primeira reportagem, olha, que eu nunca mais esqueci. Pô, que legal, 1998. Cara. E ela autografou, né? E ela escreveu assim, que eu tivesse um futuro escrevendo. E eu lembro também que uma época perguntaram que todo mundo queria ser, né? E aí, metade queria ser jogador de futebol, uma galera queria ser bombeiro, advogado, médico, um montão, né? E eu queria ser escritor. Eu lembro que algumas pessoas riram, assim, a maioria não entendeu. E aí depois ela me deu esse livro, né? Porque eu já escrevia pro jornal da escola, eu editava o jornal da escola e eu queria ser escritor, né? E esse livro foi um marco, assim, para mim. E eu acho que foi ali que eu comecei a me apaixonar por comunicação. Mas eu não entendia muito. E aí eu gostava de Homem-Aranha, né? Putz, eu era o único gibizinho que meu pai assinava pra mim desde os anos 90. E aí ele tirava foto. Então eu tinha meio que esse negócio de investigar, tirar foto e construir uma história, uma narrativa ali. Mas obviamente eu não sabia como fazer isso. E aí apareceu RPG na minha vida, em 1994, First Quest. Aí, ó. E aí trouxe esse negócio de construir personagens, histórias, cenários. Talvez seja a melhor forma de você entrar nesse mundo. O RPG mudou minha vida. O RPG mudou minha vida. Depois eu participei de uma ONG nos anos 2000, onde a gente levou o RPG para ajudar a alfabetizar as crianças nos céus da prefeitura aqui de São Paulo. Louco. E aí a gente... Acho que o maior troféu foi ver num dia de verão mais meninos e meninas na biblioteca do que na piscina do céu. Todo mundo querendo aprender a jogar. E o RPG... Pra quem não conhece, é um jogo de interpretação de papéis, né? Tem alguns que são mais voltados pro board games, mas a maioria tem dados, fichas, e você interpreta personagens. Quem assistiu Stranger Things lá, tem o Dungeons and Dragons, é naquela linha ali. É nessa pegada. É por ali. Nessa pegada. Por mas ali. Vale pra você que não conhece, vá lá pesquisar, porque tem bastante coisa. Tem muita coisa. É um mundo. É um mundo à É um mundo à parte. Se a gente falar de RPG aqui, a gente grava outro. Vamos gravar um outro só de RPG. Pode acabar, vamos entrar em outro podcast, porque realmente é um mundo muito gigante e que permite que isso aconteça, né? E ele me trouxe essa vontade de ler, porque no final de 98, eu lembro o meu padrinho dizendo assim, eu pedi de aniversário, porque era muito caro os livros, né? Então eu pedi os 3 livros do AD&D, que eram formato A4, 250 páginas, assim, mais, né? Isso aqui, ó. Eu tenho até hoje esses livros. E na época custava, sei lá, R$150. Gente, hoje seria uns R$300, R$400 um livro. Eram 3 livros. Então meu pai me deu um de Natal, minha avó me deu um e meu padrinho deu outro. Assim, eles se juntaram ali, rolou uma... E aí depois eu perguntei, pô, era muito caro, por que vocês me deram isso? E aí eles falaram assim, qual criança de 12 anos pede 3 livros enormes e passa as férias lendo o livro, assim? Então, assim, a gente tinha que incentivar essa parada de você ler e tal. Então, a união... É uma chance única. Não é todo mundo que Não é todo mundo que você não pediu um videogame, você não pediu uma bicicleta, você pediu um livro, assim, muito louco. E... sei lá, foi orgânico pra mim. Então eu acho que isso me colocou no mundo da comunicação
E aí, obviamente, as coisas foram acontecendo, mas aí chegamos na época da faculdade, da universidade, né? Prestei algumas universidades, passei em algumas bem legais, enfim, tem alguns erros de escolhas na vida. Mas eu fui fazer design digital, meio focado ali para web. Então, eu fui começar a trabalhar ali. Na verdade, no segundo colegial, meu pai teve um outro insight também, que... Cara, eu lembro que em 98 eu fui fazer um site. Eu tive que ligar na UOL e perguntar pros caras assim... Cara, o que é o URL? Eu juro por Deus. Nossa. Eu liguei lá porque tinha que preencher o URL para eu fazer um site. Eu não sabia o que era o URL. E não tinha o Google, galera, pra você perguntar o que é o URL. Não ia ter um vídeo do Podão no YouTube explicando o que é o URL, entendeu? Não tem. Pô, que isso? Eu tive que ligar pro saque da UOL, porque Caramba, sério mesmo? Juro por Deus, cara. E a pessoa me escreveu, não, é porque ela explicou que era tecnicamente uma criança de 13 anos ali, 99, meu pai tinha mudado pra Franca. Não, imagina essa conversa, né? Como que você explica? Eu não consigo nem lembrar como foi, mas eu lembro que eu perguntei e alguém me explicou, e eu lembro que eu gritei pro meu pai assim, não, é o endereço do site. Aí meu pai, põe o quê? Eu falei, não sei, mas é o endereço do site. Endereço. Colocando lá, acesso... a rua, não sei o quê. Não, a gente tava fazendo um site ali pra mim e pro meu pai, tá? Meu pai sempre me incentivou nessas coisas de internet, estudar inglês, né? Meu pai tem paralisia infantil. Fica o disclaimer aí, né? Tá caindo bastante a quantidade de crianças vacinadas contra a poliomielite. Sim. Não é mentira isso. Não é fake news, né? Sim. Meu pai foi vítima da poliomielite nos anos 50. Eu cresci com uma pessoa que é deficiente físico e que tem poliomielite, está em casa. Meu pai é um exemplo pra mim. Não vou nem falar do meu pai, senão eu choro aqui. Eu sou o cara da manteiga. Sim. Não, mas vale fazer realmente. Porque não é mentira, entendeu? Vacinem as crianças, pelo amor de Deus, vacinem as crianças. Essa doença não é brincadeira, cara. Não. Então, meu pai sempre teve uma certa dificuldade de locomoção, não tanto, graças a Deus, ali na hora, naquela época, minha avó e meu pai não teve pai também, então... Mas qual que foi a consequência disso? Meu pai, em vez de brincar na rua, meu pai estudava muito. Pobre, né? Morava na zona leste de São Paulo e tal, morava nos fundos. E meu pai muito cedo falava alguns idiomas. Falava ali, mas nos anos 70, 80, quem falava um pouco já falava muito e ele foi estudando. Meu pai conseguiu sozinho, sem dinheiro, sem pai. Minha avó sempre teve alguns problemas, porque meu avô morreu com um raio antes do meu pai nascer. E minha avó foi jogada longe. Então, minha avó, né, sofreu alguns traumas ali, sim, né? Além de emocional, alguns outros tipos de traumas. Então, meu pai teve uma vida muito difícil, mas nos anos 80 ele conseguiu com o dinheiro dele e fazer um curso de especialização na Universidade de Boston. Caramba, então isso assim, foi quebra de paradigmas. Total. Meu pai guardou todos os livros que ele aprendeu em inglês e desde pequeno meu pai conversava algumas coisas em inglês comigo. Isso mudou a minha vida. Já incentivou você aí também ali, nessa parte. Se em algum momento você me perguntar o que mudou a minha vida, e quando os alunos me perguntam, professor, no marketing eu quero ter uma carreira assim, assim, assada, por onde devo começar? Inglês. Estudei inglês. Inglês mudou a minha vida. Eu fui conhecer vários países do mundo. Vários. Porque ninguém na equipe falava inglês. Então abria oportunidades, assim. Quando eu tava no Groupon, e a gente tinha um World Party lá em Chicago, né? Nem era a minha área que iria, mas ninguém da outra área falava inglês. Aí eu lembro que o diretor falou, a gente tem uma vaga, alguém tem que ir. Quem fala inglês fluente? Aí o Bruno vai. E aí abre oportunidade. Você tá lá, né? Não tem o que fazer. Você tá lá, Eu costumo dizer, tem uma palestra minha, que eu costumo dizer que a sorte... Vamos imaginar que a sorte é um trem. Que ele passa numa estação. E você precisa pegar esse trem, né, para você conquistar algumas coisas, né? Não é, as conquistas na vida não são baseadas nisso. Mas é uma das oportunidades. Só que a sorte, para você pegar esse trem, você precisa de três pontos aqui. Primeiro, você precisa de habilidade, porque o trem não para. Ele não para na estação e fala, Bruno, entra aí, eu vou te esperar aqui 10 horas. Não, a sorte ela passa, né? As oportunidades passam na sua vida. Então você precisa de habilidade para pular naquele trem em movimento. Então você precisa ter estudado na sua vida, você precisa ter se preparado, ter passado por experiências para que você consiga pular naquele trem. Segundo, você precisa de coragem para pular naquele trem. Você só tem coragem se você errou. Quando você erra, você já sabe o caminho que você não precisa trilhar mais. Você vai trilhar caminhos diferentes. E o terceiro é o timing. O timing ele pode ser sorte, mas ele pode ser conhecimentos, contatos. As pessoas vão te falar quando aquele trem vai passar. Então, para você ter sorte, né, você precisa ter uma união de outras habilidades. Então, quando apareceu a oportunidade para fazer uma viagem ali pelo Groupon para os Estados Unidos, e naquele momento eu nunca tinha ido para os Estados Unidos na minha vida,
eu falava inglês. Então não foi 100% sorte, né? Eu falava inglês, as outras pessoas do meu lado não falavam. Tava preparado pra E aí eu voltei, lá eu consegui, e aí lá eu tive coragem, tive habilidade para fazer várias conexões, já tinha uma certa experiência para resolver alguns problemas e eu volto e consigo algumas promoções. Então, isso é só um exemplo, né? Sim, tem vários outros. E é uma coisa interessante a dizer, porque muitas pessoas querem oportunidade a todo momento, mas às vezes nem elas mesmas estão preparadas para aquela oportunidade. Exato. Então é uma dúvida que, aliás, um questionamento para as pessoas, né? Se aparece uma tal oportunidade, aquela oportunidade que você tanto quer, você está preparado? Se aparecer agora, você está preparado? Você está preparado? É isso. Eu acho isso. que E tem como se preparar. Tem como se preparar. Tem. Assim, e também é o seguinte, nunca é tarde demais para se preparar. Exato, nunca é tarde. E existem hoje cursos gratuitos, existem cursos bem baratos, cursos a um preço acessível e cursos muito caros. Mas e cursos baratos e gratuitos bons, inclusive. Sim. Para várias pessoas. Tanto então, para iniciante quanto exato. um cara que é e mais pessoas que têm condições de vida diferentes, a gente consegue encontrar caminhos, né? E aí, então, nesse dado momento, eu falava inglês. Meu pai guardou esses negócios para eu falar inglês e tal. Mas aí a gente fez um site, voltando à história lá, né? Sim. A gente fez um site, por quê? Porque em 2002... Cara, eu fui fazer um curso na SOS Computadores. Eu não sei nem como que eu cheguei nesse curso aí. Acho que eu comprei um livro, uma revista. Meu pai me comprou uma revista que chamava Web Design. Não sei se quem lembra disso. O web designer, ele era o cara que fazia tudo. Então ele pegava o briefing com o cliente. Ele fazia o wireframe, que hoje é uma área de user experience gigantesca, né? Ele fazia o wireframe no papel aqui ou num PowerPoint. Validava ali com um pouquinho de conhecimento de usabilidade. Aí fazia o design no Photoshop. Fazia lá as camadas do Photoshop e tal, tal, aprovava, recortava aquilo no Dreamweaver, no HTML, programava lá, formatava em que HTML não é programação, né? Formatava em HTML, em CSS, fazia um leve back-end ali com JavaScript, com PHP, criava o banco de dados, publicava o site. E aí depois ainda ia fazer uma newsletter, não existia rede social ainda, né? Fazia uma publicidade. Então fazia de ponta a ponta a parada. Hoje, cada uma dessas partes é uma profissão por si, só por si. Então, ali eu tinha 16 anos, em 2002, eu fiz esse curso e eu comecei a fazer sites para as pessoas. E eu comecei a juntar grana. Por quê? Porque eu queria fazer uma especialização fora como meu pai havia feito. Então, era o meu primeiro grande objetivo de vida. E eu comecei a fazer sites para gráficas. Eu chegava na gráfica lá da minha casa, assim, no meu bairro. Pô, tem site? Pô, tem site, mas eu não preciso disso. E aí eu lá tinha meu pitch de vendas. Não, você precisa de um site. Vendedora ali. Minha mãe é vendedora nata, né? Eu cresci com o sangue da minha mãe. Pegava ali. Dicas ali, né? Então, eu fui fazendo sites para escolas de inglês, bandas, comecei com as bandas dos meus amigos, pro colégio onde eu estudava, fazendo umas páginas e tal. Aí apareceu um outro curso ali grátis, eu fui fazer ali no meu bairro. Então, com 16 anos, em 2002, eu já trabalhava à tarde, assim, à noite, fazendo o site, fazia uns CDs com umas montagens e etc. E mexendo no Adobe, no Dreamweaver, no Flash, né? Como é que chamava a empresa lá do Flash? Que fazia o Dreamweaver, o Flash, o Fireworks, esqueci. Que depois a Adobe comprou. Sim, já faz muito tempo. Nossa, faz muito tempo. Então mexendo no Flash lá também, fazia banners. Então eu lembro que uma época eu peguei um freela, não chamava freela naquela época, né? Tinha um nome menos gourmet. Pois é, um bico, né? Um bico. E eu fui fazer banners, vários banners, para um cara que trabalhava ali pro Submarino, né, o Submarino no começo ali, bombando, né? No começo ali dos anos 2000 ali, na UOL, fazer uns banners. Então ele foi juntando grana durante o segundo, terceiro colegial, porque eu queria morar fora. Então eu pegava essa grana, meu pai já não estava muito bem de grana, assim. A gente morava de aluguel e etc. Então eu pegava essa grana e fui pagando meu inglês também. Então, fui pagando meu inglês para eu conseguir estudar inglês e tal. Então, quando eu me formei no colegial e eu passei em algumas universidades e tal, fiz jornalismo, prestei jornalismo também, por isso que eu te perguntei aqui no Fora do Ar. Fora do Ar, os bastidores. Que eu tinha essa parada de ser jornalista e pô, direto, quando eu vou nas entrevistas, eu falo, putz, eu seria feliz também como jornalista. Gosto pra caramba. Pô, é legal assim. pra caramba, cara. Repórter. Muito bom. Putz, eu adoro. Construir narrativas, histórias, assim, adoro. E eu peguei do meu pai isso aí também. Cara, mas interiorzão.
E aí eu Da onde? sempre... Da onde? Ele é de Votuporanga. É Pô. do lado ali de Rio Preto. Não, é porque eu sou eu sou de São Paulo, mas eu cresci em Franca, né? Ah, Passei minha adolescência, tenho vários amigos, então... um beijo pra todo mundo de Franca, amo Franca. Interiorzaço ali. Adoro, nossa, né? adoro. E aí, na verdade, ele nasceu em Populina, e aí cresceu, desenvolveu lá em Votuporanga, e eu sempre passei minha infância lá. E era um cara que fui sempre... só pros jogos universitários aí. É a fase obscura da Oba, vida. né? Esses rolês aí. Pô, sabe muito bem, Sei, já sei. conhece Sim, ali. sim. E aí acontece, ele sempre me incentivou por meio das transmissões esportivas, que é uma coisa que eu sempre gostei, de rádio e tal. E aí ele falou, se eu fosse, eu seria repórter. Eu falei, mas por quê, pai? Ele, não, porque eu gosto, tal, de estar junto do esporte e tal. E ali eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu falei, vou atrás disso aí pra ver. Cara, sabe que é louco você falar isso? Porque eu tenho essa imagem do meu pai falando assim, se eu tivesse que reescolher a minha profissão, eu teria ido pra área do marketing. Porque Olha. quando eu fui entrando para entendendo o que era comunicação, aí em algum momento eu tinha que escolher para onde eu ia. Sim. E eu acho que, mais ou menos o que você falou, eu acho que isso pode ter me influenciado aí pro marketing, assim, sabe? Não, cara, eu tenho quase Porque certeza. é o nosso herói, né? Eu quase certeza. É É a o que a pessoa gente tem ali é o que a gente tem de embasamento, é onde a gente acredita que vai nos levar para o melhor caminho, né? Claro, com certeza. A importância do até pai. Até porque é aquele negócio, né? A gente sabe que eu desde criança sempre tive essa percepção de uma hora eu vou ter que escolher. Uma hora eu vou ter que escolher. E eu sempre fui muito ansioso também. Então eu falava, eu quero saber o que eu vou fazer. E rola pressão também. Rola né? uma O terceiro colegial sempre é tem uma puxado. pressão. Terceiro Sempre colegial tem, é muito puxado, chato. Aí quando chega Enem, chega não sei o quê. Simulado. E aí, simulado. E se você não vai bem ali, você já é taxado como um cara, um derrotado, né? E isso é ruim. Parece que não tem Não tem nenhum outro caminho. Não tem nenhum outro caminho. Né? E até mesmo faculdade, parece que você não pode errar também, né? Se você escolhe uma faculdade, você tem que fazer ela... Você não pode trocar, né? Não pode trocar, você tem que seguir aquele caminho. Então, acho que é isso. Quando a gente tem uma segunda opinião, entre aspas, porque, querendo ou não, é aquilo que a gente vai acabar colhendo com mais facilidade. Então, meu pai falou, eu falei, legal, acho que eu vou seguir essa área. Então, até porque, pra mim, assim, eu tinha como opção artes cênicas, que eu gostava pra caramba também de atuação. Eu fiz teatro também, buscando ali um caminho. Cara... Mas eu sou terrível pra decorar texto. Eu sento aqui, bato papo 10 horas no RPG, que na interpretação, na improvisação. Se eu tiver que decorar um texto pra você Já falar, era. Nós vamos ficar aqui, corta, volta. Corta, eu não consigo. Sério? Então, aí ali eu comecei, né? Aí comecei na arte cênica, na faculdade também fiz teatro um pouquinho e tal. Só que eu falei, ainda não é. Mas assim, rola aquela pressão, né? Você fica ouvindo, uma pessoa fala, não, mas não vai pra esse caminho, não. Teatro não dá dinheiro, né? Teatro não dá certo, não sei o quê. E aí tinha alguns amigos meus, eu tive um amigo que falou assim, vou pra jornalismo. Eu falei, vou pegar esse trem andando e vou também. Vou pra jornalismo. Já teatro só tinha eu perdido ali, mas mesmo assim é uma área que até hoje eu gosto bastante. Inclusive foi o que me levou pro lado do stand-up também. Ah, legal. Que é uma área que eu gosto. É uma combinação de habilidades, combinação. né? E é uma combinação que eu gosto, cara. Assim, ficar só numa área eu acho que também se prende muito. Vou chegar lá, porque eu virei consultor. Porque é meio isso, assim. Você fazer você vai coisas pegando, diferentes é legal. Você vai pegando. Projetos diferentes. Exato. E aí né? foi aí então que eu comecei no jornalismo. E fui. Acho que tem basicamente essa sua pegada. Essa combinação. Começa ali numa coisa, você acaba esbarrando em outra, quer experimentar, e aí você vai desenvolvendo. Mas com você foi assim, em 2000 ali... E aí eu comecei a fazer prestou jornalismo. Tal. Eu prestei jornalismo em alguns lugares, prestei PP na maioria dos lugares. Né? Então eu lembro até que na FUVEST o PP era... Cara, eu fui muito bem no Enem. Porque o Enem ali dos anos 2000 não era como hoje. Ele era um dia só de prova, tinha 100 questões e era conhecimentos gerais. Eu era terrível em física, química, biologia. Não consigo entender. Despreza lá o... Como é que é? Despreza a gravidade e delta menos C. Isso aí você cara, esquece. Nossa, velho. Nossa, eu passava assim, né? Se a minha primeira namorada do colegial estiver vendo aí, obrigado. Eu passei metade das matérias de... Ela era bombando em física e química, obrigado, valeu. Viciado, né? Muito inteligente, salvou. Não, e aí tinha um escambo, né? Eu era muito bom de história, eu sou apaixonado por história. Eu tenho uma parada RPG, muito louca. Não, eu tenho tá uma parada né? muito louca que eu decoro umas datas, assim. Aí, ó. Umas datas históricas, aí não. assim, muito loucas. Eu não sei como. Não, mas eu não sei como isso acontece no meu cérebro. Não faço a menor ideia. Mas acontece, quando foi o Concílio de Trento, Concílio de Nicéia. Sabe essas paradas assim? Tipo, quando morreu o príncipe herdeiro da Prússia, o Franz Ferdinand. Sabe assim? As paradas muito loucas, assim. E aí, eu fazia a minha prova, né, no colégio. Aí se a galera do colégio não sabia, agora vocês estão sabendo a verdade. A direção do colégio. Denúncia. Olha lá. Eu fazia a minha prova de história e eu fazia assim, do grupo da frente, do grupo de trás, do grupo dos lados. Que aí trocava a prova rapidão. O pessoal ia te passando. Só prova de história, só. Stop ali. Pá. Passava, eu preenchia todas as perguntas.
Aí os caras, obrigado. Eu falei, obrigado não, né? Não existe almoço grátis. Aquele negócio. E aí, na prova de matemática, eu só passava para um. Na prova de física... É o passe e repasse. Eu passo e repasso. Na prova de física, eu passava para outro. É o passe e repasse. Na prova de química, eu passava para outro. E a sala... É a melhor da escola. Todo mundo, né? A melhor da escola. Aproveitamento, né? Pois é. Enfim, eu lembro que aí eu passei em História na USP, que era a minha segunda opção. Que no Enem, cara... O Enem lá de 100 questões eu fiz 95, assim. No 2003. Tava naquela época da invasão do Iraque, né? Pós 11 de setembro. As armas químicas que nunca existiram. Essas paradas. Fake news, né? O começo da fake news, tá? Ali começou. Enfim. E aí, eu lembro até hoje, assim. Cara, passei pra segunda fase de História, que era a minha segunda opção na USP. E aí eu lembro que alguém me perguntou assim, mas você vai trabalhar com o quê? E eu não fui fazer a segunda fase, cara. Loucura, né? Que loucura mesmo, cara. Loucura. Porque eu adoro escrever. Enfim, se eu tivesse... Eu seria professor de história. Enfim, seria um outro caminho. Seria um outro caminho. Mas eu não que tava fui. pronto. Não fui. Tem coisas que... Não foi. Eu passei na Casper Libero, mas eu passei na quarta chamada, assim. Eu era muito ruim de exatas, cara. Então, assim, vestibular pra mim... Eu nem fui fazer outras faculdades. Não rolava. E aí, um dia no busão, eu vi lá uma faculdade de design digital com foco em web design, assim... Aí deixei com a RG na porta, me ligaram, né? E aí eu fui, meio sem saber o que ia rolar, mas eu tinha uma perspectiva, mas eu tinha uma parada na minha cabeça. Como eu já mexia com computador, na história que eu contei, eu falava assim, a internet é o futuro. Então a gente tá falando de 2003. Essa parada aqui, eu já tô fazendo site, essa parada vai evoluir. Eu não sei pra onde ainda, mas ela vai evoluir de alguma forma. E eu quero fazer parte disso, porque eu já gostava muito de internet, eu gosto um pouco de tecnologia, programo um pouco e tal. E aí comecei, e aí eu já fazia site, né? Então eu falei, vou fazer uma facu disso. E eu gosto de design, de fazer diagramação. E aí, cara, deu muito certo. Deu muito certo, irado, assim, deu muito certo, porque eu aprendi mais programação, eu aprendi mais design digital. É o lugar ideal para você desenvolver aquilo que você tinha aprendido. E assim, tem esse negócio de ficar querendo as melhores faculdades do mundo logo de cara. Então assim, cara, minha família não tinha dinheiro pra pagar universidades caras e boas pra mim. E eu não tinha estudado tanto para essas universidades federais. E digo mais, eu lembro que eu fui tentar a Unesp, nem existia esses cursos ainda. Na USP não existia. Tinha design gráfico, assim, não tinha muito esses... Hoje tem, né? Não tinha esse leque. O máximo que tinha era em Bauru, na Unesp, alguma coisa ali, meio rádio e TV que ia pra área ali de design gráfico, assim, e tal. E deu super certo. Eu entrei numas enrascadas ali com o estágio, né? Aqueles primeiros estágios assustadores. Eu lembro que eu tava num lugar e o cara queria que eu fizesse vários websites pra ele vender junto com o CRM. E eu lembro que eu cheguei pra ele assim, eu não sabia fazer, né? Coisas muito avançadas. Falei, cara, eu não sei fazer muitas coisas avançadas. Eu tô num estágio, né? Juro por Deus. Ele chegou num lugar assim, abriu um armário. Tinha um monte de manual dos softwares. Tá aqui, ó. Só você ler e aprender. Aí no duro, assim? No duro, cara. A mina que era da recepção, eu ia almoçar com ela. Na verdade, ela era programadora. Ela fazia facu lá de análise de dados e tal. E o cara colocava ela pra ser recepcionista, porque ela é mulher, assim. Olha. Mas assim, tipo, eu tô no lugar errado. Tô no lugar errado. Já não tá legal, né? Começou errado. Eu lembro que eu saí, enfim. Então, agora como surgiu essa dúvida? Você falou assim, eu ia sair com ela, era formada e tal, mas era recepcionista. É, recepcionista. E eu lembro que ela falava pra ele, mas eu vim aqui pra programar tal. Não, vai ter o tempo pra você programar. Eu lembro que eu ouvia, porque era só eu achei que ela tava assim. Se formando, mas tava num... Não, ela era estagiária ali também, mas ela já programava, ela tinha sido contratada para ser programadora. Então, cuidado onde você for fazer estágios, aí você tá começando na sua carreira, vale a pena pensar um pouco e analisar. Que ouro, exato. Nem tudo que reluz é ouro. E aí, mas assim, você tem uma mega dúvida de fazer essa escolha, né? Pô, vou sair aqui, tô num emprego, o que minha mãe vai pensar que eu não quero? Então tem um pouco disso, né? Eu lembro que eu voltei pra casa e minha mãe no dia seguinte, não, então vamos trabalhar comigo, minha mãe é corretora de imóvel, vamos trabalhar comigo pra vender casa, filho meu não vai ficar em casa. E aí meu pai de novo, não, calma. Aí minha mãe chegava assim, surgiu aqui um concurso pra você virar caixa no Bradesco. Meu pai, calma, você... Não é que virar caixa no Bradesco é ruim, não estou dizendo isso, é porque você precisa ter um rumo na sua carreira. Vai mudar muito, né? Se você quer ir pra área financeira bancária, começar como caixa do Bradesco vai ser irado. Perfeito, mas não era o meu caminho. E eu não sabia nem mexer com número, eu não sabia nem fazer conta de porcentagem. Né? É mais nesse sentido, né? Não tô falando da profissão e assim, em si. Tudo que você desenvolveu, querendo ou não, ia se perder ali. Ia se perder, né? Então,
meu pai falou assim, cara, eu consigo pagar o primeiro semestre de faculdade para você. Então, você tem 6 meses ali para você conseguir. Eu falei, ó, eu juntei uma grana durante o colégio, eu consigo pagar os outros 6 meses. Ele, não, essa grana é para você fazer um curso fora do país depois que você terminar a faculdade. Eu falei, mas a gente vai... Então, assim, eu tinha 1 ano ali para tentar encontrar o meu caminho. E aí deu certo. No segundo semestre, eu entrei no estágio com um cara que mudou a minha vida, assim. Eu considero ele como meu primeiro chefe. O senhor Guilherme Boljad. Ele não vai estar nos vendo, porque ele mora em Londres de hoje já. E aí eu tive um primeiro chefe que se tornou um grande amigo, um grande mentor e que me ensinou muitas coisas ali. Então eu trabalhei na Cor, eu entrei ali com, eu lembro que 18 anos, já estamos falando de 2004, estava fazendo quase 19 ali, né, 2004. Eu já fazia site, já tinha meio que a minha empresinha ali fazendo algumas coisas, e aí eu comecei a trabalhar atendendo várias marcas de hotel, e aí eu fiquei 6 anos nessa empresa. E aí foi onde eu passei por toda essa etapa de fazer site, então eu consigo navegar ali, desde o processo de criação do site, aplicativos, etc. Mas ali em 2005, 2006, ali começa a surgir o quê? YouTube, Twitter, Google Analytics, o Google AdWords. E como eu entrei muito cedo nessa equipe, eu comecei a ajudar a equipe. Então em 2005 eu já era coordenador, assim, da equipe. Eu era supervisor, na verdade. Já tinham 2, 3 estagiários que trabalhavam comigo. Então tem essa parada de eu crescer muito rápido na minha carreira. Por quê? Porque não tinha ninguém que trabalhava com digital. E querendo ou não, em 2005 eu já tinha 3 anos de experiência. Então já era uma parada muito doida. Mas como assim 3 anos? Porque em 2012 eu já fazia site, eu já programava, já mexia em Photoshop. Já sabia como funcionava então, ali. Surgiram muitas oportunidades muito rápido. Então foi entrando estagiário, eu já fui treinando a galera. Então eu acabei desenvolvendo habilidades de liderança muito rápido. E aí eu peguei o nascimento dessas ferramentas e eu lembro que o meu chefe lá, o Gui, falou assim, cara, agora deixa a parte de web design com a galera que tá com a molecada que tá chegando e você vai cuidar com a parte de comunicação digital. Comunicação digital, que nome legal. Vou estudar mais sobre isso. Então eu começo ali a mexer com as ferramentas da divulgação das campanhas. Então eu começo a mexer com e-mail marketing, com Google Analytics, com análise de dados. As redes sociais começam a surgir com YouTube, com Google AdWords, compra de palavras. Cara, a gente fazendo no braço, a gente colocando o nosso e-mail ali. Eu lembro que o meu chefe colocou o cartão de crédito dele. Porque não existia esses gastos na empresa. Eles não existiam, não tinha como justificar direito. Noção, né? Não, ninguém sabia o que era. Cara, quando eu fui contratado, que acabou meu estágio ali, eu fui ser contratado, não existia meu cargo. Meu chefe chegou e falou assim pra mim, cara, vou ter que te contratar como auxiliar administrativo, porque nós vamos ter que criar esse cargo de analista de e-commerce, porque não existe isso. E-commerce era uma parada muito nova. Você topa? Eu falei, não, vamos nessa. Então, a gente foi criando essas coisas. Então é muito pioneiro ali. A gente tinha que convencer as pessoas a reservar hotel online. Parece muito louco falar isso hoje, né? Porque é muito óbvio, você pode estar me entrevistando aqui com o celular na mão e você reservou um hotel aqui, né? Coisa de... A gente tá em 2022. Coisa de 3 minutos. Você já tem um link aqui e já era. A suíte, rapidinho. Cara, a gente construía o motor de busca no braço em HTML, tinha que conectar ele com um banco de dados, aí tinha uma parte que tinha que ser tinha segurança, não tinha SSL, que são certificados de segurança. Então, era muito louco, assim. Então, a gente se envolvia muito com TI. Praticamente do zero. Né? Do zero. E assim, eu lembro as primeiras campanhas de comunicação, isso me lembra muito McDonald's. Já assistiu Fome de Poder? Sim. Já assistiu Fome de Poder? Sim. Inclusive, ótimo filme. Ótimo filme de comunicação. Você que é de comunicação, até de vendas. Vendas, marketing. Fala de tudo, marketing. Quando o Kroc, ele chega lá para vender as máquinas de milkshake dele lá nos irmãos McDonald's. Não sei se você lembra que ele chega e fica parado no carro. E por que ele faz isso? Porque nos anos 50, vinha sempre uma garota ou um garoto, que geralmente estudante universitário, num patins, e ele vinha pegar o seu pedido no carro, e ele voltava depois com a bandejinha você comia no carro. Então ele fica um tempo esperando, ninguém vem, ele fica pé da vida. Ele levanta, bate a porta do carro e fala, vou reclamar com esse lugar aqui. E ele vê ter uma fila, e uma galera indo rápido, a galera entra na fila e sai com a comida, né? Do outro lado ali. Aí ele para assim. Eu tô no carro há meia hora. Aí o cara, o seu pedido, senhor? Meu pedido o quê? Aí ele vai olhando assim, né? Ele pede. Tá, aí ele fica olhando o negócio andando lá dentro, mó rápido, tem um fluxo, né? Tem um fluxo, tem todo um mecanismo. Ali, né? Ele olha. Aí quando vem a comida, ele. E eu como aonde? Ele pergunta, eu como aonde? Aí o atendente fala, onde o senhor quiser. Tem umas mesas aí, mas onde o senhor quiser. Pega e vai com Deus. É muito louco isso, porque a primeira campanha do McDonald's, pode dar um Google aí também, ela ensinava como comer no McDonald's.
Tipo, ó, no McDonald's você pode vir e traga a sua família para comer aqui. Então, assim, você precisa ensinar. Olha a campanha de comunicação, né? A gente fala isso um pouco já, topo de funil, meio de funil, quando a gente fala de estratégias, aí você precisa ensinar a sua audiência alguma coisa. Então, eu vivi muito isso ali na Cor. Depois, eu fui o primeiro gerente de marketing América Latina, Brasil do Groupon, do iFood. Antes do iFood ser iFood, posso contar essa história maluca. E no iFood, eu lembro que a gente ia vender o iFood, chamava Restaurante Web na época, o iFood nem existia. A gente ia vender para as pizzarias, a gente chegava lá, ó, então as pessoas vão pedir a sua pizza pelo telefone. Aí o cara, mas ele já pede, né? Ele liga aqui. Não, mas ele vai pedir aqui no celular, na internet. Mas para quê? Não, porque aí a gente vai avisar. Vocês vão divulgar? Vocês vão divulgar na Globo? Ah, tá aqui meu logo. Não. É um marketplace. Eu quero que? Não, peraí, marketplace não vai dar. O cara, ó, amigo, eu tenho o meu panfleto, eu distribuo no bairro com o meu telefone. As pessoas pegam e me ligam. Por que eu preciso estar em vocês? Então você precisa criar uma comunicação para ensinar tanto o público B2C, para que serve o seu produto, você precisa aumentar essa base B2C, mas também precisa explicar o mercado B2B para que serve o seu produto. Então eu vivi muito isso ali no iFood e vivi muito isso na Cora ali para ensinar as pessoas a fazerem reservas de hotel. Você vai de reeducando as estratégias que elas vão adotando, né? Até para entender o que é isso. E para trazer ferramentas. Sim. Né? O Inbound, a HubSpot faz muito isso com a RD Station para trazer ferramentas para que as pessoas saibam utilizar e etc. E aí em 2008 eu finalmente consegui realizar o meu primeiro grande sonho e fui estudar na Universidade de Toronto. Fui melhorar meu inglês e fiz um curso de comunicação digital. Então, de fato, comunicação digital, estou no Web 2.0 lá, do O'Reilly, né, que mudou os primeiros conceitos de internet. E aí foi muito doido, assim, né? Então foi muito legal. De fato, já cuidava totalmente da parte de comunicação, de estratégias de comunicação. Voltei para trabalhar no mesmo lugar na Cor, num cargo que eu tinha criado. Que legal, para ser cara. coordenador, ganhar mais, implementar novas estratégias. E aí eu já estava muito mais confiante das coisas que eu fazia, mexendo com Google AdWords, Newsletter, fazendo já mais campanhas de comunicação. E é muito louco, porque antes de eu ir ali em 2008 para o Canadá, eu lembro que a mãe de um amigo, assim, eu namorava, estava quase comprando meu primeiro carro, trabalhava em uma multinacional. E eu lembro que a mãe do amigo perguntou assim, cara, mas por que você quer ir pro Canadá? Tipo, na cabeça dela eu já tinha tudo, sabe? Não tinha necessidade. Aí eu, e por que não? Aí ela, mas você não precisa. Eu, por quê? Aí ela... E aí depois fui entender, né? Ela tá no mesmo emprego há 30 anos e tal. Então ela tinha um pensamento diferente, o qual eu respeito, mas não era o meu pensamento. É uma outra visão, né? Mas pra você que tá aí do outro lado, pensando se você tem que arriscar ou não, lembre-se da coragem de você... Pra você, é Einstein essa frase, não é minha, né? Longe disso. Pra você conseguir conquistar resultados diferentes, você precisa tentar coisas diferentes. Então eu queria estudar, eu sabia, eu tinha esse no âmago que se eu tivesse uma experiência internacional naquele momento, na área digital, que era uma área muito inovadora, eu ia ter sucesso, eu ia ter mais portas se abrindo. Sim. Deu certo, eu voltei. Aí eu fui ser coordenador de mídia na Discovery Channel, fiquei um tempo lá, mexendo com banners, então eu peguei toda essa parte de inventário. Depois passei em algumas startups, algumas muito doidas, com histórias malucas, algumas bem legais. E aí eu caí no iFood, que não era o iFood, era o restaurante web, que na verdade hoje, para quem não sabe, a dona do iFood, uma porcentagem, está diminuindo essa porcentagem, mas já foi muito maior, é a Just Eat. Just Eat é uma empresa do norte da Europa, ali, Noruega, que na verdade é baseada em Londres. E aí foi onde rolou a primeira história de que quem aqui fala inglês vai ter um treinamento mundial de marketing em Londres. 2012, ano das Olimpíadas e do jubileu de diamante da rainha. Em Londres. Em Londres, aí eu... E cara, ninguém na empresa, a não ser o CEO, falava inglês. Isso foi muito louco. Nossa, você eu imagina... fui parar em Londres, não, cara. Você assim, chega com uma banca eu fui do parar, caramba, cara, você chega... Eu fui parar em Londres, cara. Foi muito louco, assim. Ao todo deu tipo 1 mês e meio, mas a gente ficou acho que 15 dias, depois voltou pra cá, e depois na segunda vez que a gente foi mais gente junto e tal. Então eu fiquei na sede da Just Eat, lá em Farrington, e aí eu fui conhecer Londres, assim, fui em Stonehenge. Eu não tinha dinheiro pra aquilo, cara. De longe eu não tinha dinheiro pra aquilo, a minha família não tinha dinheiro. E aí foi muito louco. Meu pai falou no aeroporto assim, pô, tô muito orgulhoso de você, né? Sua primeira viagem internacional a trabalho. Todo o dinheiro que eu tinha gasto em 2008 ali
para ir pro Canadá e tal. E ali para mim já tinha sido ok. Mas eu não sabia o que vinha pela frente aí. Não tem nem como saber. Não tem. E isso que é o mais legal. É aquilo que você é. falou, a questão de se arriscar, de ter coragem, de ver o trem passando. O trem passando e você conseguir pular ali. Conseguir pular né? tempo, né? Então, pô, que bacana. E aí foi legal, porque aí a gente voltou e aí rolaram algumas aquisições ali. A Restaurante Web foi comprando pequenos sites. A Just Eat foi comprando o Restaurante Web, que era o maior site que existia na época, desse online delivery, né? E foi comprando outros que estavam surgindo, tinham pedidos já, enfim, foi comprando. E aí surge aqui em São Paulo uns garotos ali na Vila Leopoldina, inclusive, para da minha casa no oeste de São Paulo, que eles tinham um outro projeto que chamava Chefs, alguma coisa, que eu não vou lembrar o nome. E aí eles pegam um nome maravilhoso, né? iFood, puta, que nome legal. E aí eles criam, eles têm um timing, como eles eram menores, eles tinham um timing burocrático muito menor. Então eles lançam um aplicativo primeiro que a Restaurante Web, que era maior. E maior que eu digo, na época a gente tinha 40 mil pedidos por mês. Isso era o recorde. Hoje o iFood tem milhões de pedidos. Milhões. Então, mas foi legal participar daquele primeiro momento ali, a experiência aí trabalhando muito com PR, né, tentando fazer inserção de relações públicas na mídia, a parte de trade marketing, a parte offline, a parte de envelopar hoje todos os motoqueiros já têm as bags, né? Sim. Então eu lembro que se o Emerson Calegaretti estiver vendo isso, um grande abraço, a gente tinha uns planos ali, mas enfim, startups, as coisas vão acontecendo e tal. Eu cometi alguns erros também, então isso é legal na nossa carreira, a gente assumir isso. Talvez eu tenha evoluído muito, eu tenha crescido rápido demais, e aí faltam alicerces na sua vida. Isso é importante, né? Você estudar e ter uma experiência para você ir construindo devagar. Né? Quando a gente constrói um castelo com uma base de areia, bate um vento, ele vai embora. Essa frase também não é minha, né? Essa é de Jesus Cristo. E quando você constrói um alicerce sólido, né, em rochas, ele é muito mais difícil de voar. Então, talvez eu tenha crescido muito rápido, Você é garoto ali, né? Tinha 26 anos. Talvez tenha sido o tempo que você já aprendeu a evoluir, né? Então... E aí eu cometi alguns erros ali, a empresa tinha que crescer, enfim. E aí acabei cometendo alguns erros, mas foi importante para mim, que a gente falou, o erro também te ensina algo. Faz parte do processo. Exato. Faz parte do processo, né? E aí já entra nessa parte de marketing mesmo, porque, você acompanhou toda a evolução, desde ali quando você começou a se interessar pela parte do design, e aí foi evoluindo, chegou a transformação digital, aconteceram essas novas aplicações, novos canais de comunicação, e aí, já te perguntando, pra gente entrar nesse assunto de marketing. Verdade. Tô contando a história da minha vida aqui, né? Não, mas vamos lá. Nem contei da ONU ainda. Então, tem a questão da ONU também, tem muita coisa, né? E a gente vai falando aqui. Boa. Mas assim, a questão do marketing, o que mais você vê de diferente dessa questão de percepção? Porque quando lançou, a gente até consumia de um jeito. A produção também era diferente. E hoje parece que está desenfreado. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, para você, o que mais mudou nessa sua transformação, nessa virada de chave? Eu acho que a principal mudança vem com as redes sociais. Porque nesse momento, os consumidores, né, as pessoas, elas também são produtoras de conteúdo. Então, quando a gente produz um meme, quando a gente produz uma enquete, um conteúdo citando uma marca, a gente está co-construindo aquelas marcas. Então, a velocidade da produção de conteúdo que envolvem as marcas é muito grande. Isso exige, né, um esforço muito maior do profissional de marketing, e a gente tem a multicanalidade. Ninguém aqui faz uma compra clicando num banner, um único banner no Instagram. Alguns alunos me respondem, eu compro sim. E eu falo, duvido. Não tem como eu provar que ele fez isso, não tem como ele me provar que não. A gente vai entrar em ciências comportamentais, é muito provável que você tenha visto aquela bota que você comprou no Instagram, você tenha visto ela na rua, tenha visto ela com um influenciador digital, tenha visto ela na televisão, tenha visto ela offline, tenha pesquisado ela no Google, clicado em alguma coisa no YouTube, e aí quando você está no Instagram à noite lá, aparece um banner, uma publicação sobre aquele assunto, você clica e compra. Então a gente tem muitos canais e muita gente produzindo conteúdo. Então os esforços de quem tem que gerenciar uma marca são muito maiores hoje e sem menos tempo para ajuste de conteúdo. Então, meio que conectando com a história ali, naquele começo as coisas aconteciam muito mais devagar, você tinha muito mais tempo. Você disparava uma newsletter por semana. Sim. Hoje eu tenho automações que vão disparar e-mails de acordo com o seu comportamento. A gente vai disparar milhares de e-mails por semana. Você talvez receba 2 ou 3. Mas na minha estratégia aqui eu disparei milhares. Então ela é um pouco mais complexa nesse sentido da multicanalidade. E eu tenho que fazer aquele one-to-many, né? Que eu tenho que fazer uma personalização 1 para 1
mas para milhares de pessoas. Então exige muito mais coleta de dados e o entendimento de dados. E isso não era tão possível antes porque a gente não coletava tantos dados. Principalmente na área de PR aí, né? A gente não coletava tantos dados antes. E hoje o PR ele é online. Então você faz relações públicas online, mas você tem taxa de abertura, você tem taxa de leitura, você tem taxa de clique numa publicação sua que foi parar lá na UOL e tem um botãozinho, um banner e etc. Então você precisa aprender a coletar muitos dados. Essa é a principal mudança. E dá para falar um monte aqui de habilidades digitais. Vamos deixar para o final essa. Não, claro. Tem várias. Não, tem várias. A gente já porque... até projeta para 2023 também algumas coisas aí. Porque tem... Eu dou aula para muitas pessoas que fazem... tô falando aula, mas a gente nem falou, né? Então hoje sou professor de marketing, sou professor de marketing em várias universidades na pós-graduação aqui em São Paulo, algumas online pelo Brasil todo. Sou consultor de marketing, então tenho vários mentorandos e tal, e tem várias pessoas que trabalham na área de relações públicas, jornalismo, e elas me perguntam assim, quais habilidades digitais são mais importantes. Então tem algumas que são fundamentais para que você possa desenvolver sua carreira mesmo do jornalismo, mas nos canais digitais hoje. Sim. Né? Então... entender esse comportamento do usuário, do consumidor é importantíssimo e isso é uma grande mudança. Acho que é a principal de todas, assim, porque eu sempre coloco aqui, né, convidados que falam bastante sobre jornalismo, seja ele jornalismo esportivo, investigativo, informativo, ou até mesmo relações públicas, também assessoria de imprensa, são relações importantes que na área acabam acontecendo. No último episódio, por exemplo, a gente falou sobre essa relação jornalista e assessor de imprensa e boas práticas. Mas só que o cara que é jornalista, o cara que é assessor, o cara que é de relações públicas, ele tem também na mão um canal muito importante, que é essa questão da produção de conteúdo. E também do fluxo, porque é uma coisa, assim, não para. E aí tem a questão do TikTok também, que chega para mudar completamente o cenário. E aí você falou uma coisa legal, né? A questão do B2C, do B2B. Como que as empresas vão gerir a marca, gerir a empresa para esse tipo de pessoa. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa visão. Porque é estranho, a gente vê empresas tentando de tudo, cara, a todo momento. Pega um influenciador, ou tenta fazer uma trend, né, que tá na moda, ou tentam colocar a base do Google Ads, que também é uma discussão que a gente pode trazer aqui também. Essa questão da mídia orgânica, a mídia paga, qual funciona mais, ou se ainda vale a pena investir em mídia orgânica, porque tem uma galera que parece que não gosta também de entrar muito nesses assuntos, né? Parece que mídia paga é o centro de tudo. Tem. Então, assim, a galera do marketing gosta de pôr nome bonitinho nas coisas. Exatamente. Né? Então, assim, eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão, porque meio que banalizada essa questão do tipo assim, olha, você pode produzir um conteúdo, mas você está atrapalhando talvez alguém que esteja focado com esse tipo de conteúdo. Como que é isso? Acho que a gente tem que falar primeiro de uma parada que é conhecer o seu público-alvo. E tem algumas histórias que dá para contar sobre isso, mas geralmente eu costumo dizer que o profissional de marketing hoje era o segundo profissional mais procurado no churrasco. O primeiro é o médico, todo mundo vai, pô, você é médico? Aí o cara te traz uma caipirinha, pô, eu tô com uma dorzinha aqui e tal, como é que eu faço? Qual remédio que eu tomo tal? Antes era o advogado, né? Pô, tem um probleminha aqui com meu vizinho, sei lá. Agora, pô, Brunão, você trabalha com marketing, você é professor? O cara vem me dar uma caipirinha. Aí, pô, eu quero dar uma bombada no Instagram. Não. Como é que eu faço? Como é que eu faço pra famoso? Não, almoço de família. Dá uma dica almoço de família, aí a pessoa já pega o celular. Olha, eu fiz esse post aqui, eu tive tantas visualizações. Como é que eu faço pra dar uma bombada? E se funcionar, como é que é? Faz? Não, esse é o assunto, é Instagram, né? Não, é Instagram. Vai funcionar, como é que faz aqui? E aí, quantas hashtags eu coloco? É melhor fazer esse filtro ou aquele filtro? Qual que é a fórmula mágica? É isso, né? E aí eu respondo assim, ó, você põe 15 hashtags, 2 ovos, bate bem e sal a gosto. Não é uma receita. Na verdade, a resposta é uma outra pergunta. E aí uma vez um desses amigos, ele estava abrindo uma loja, ele queria abrir uma loja online e tal. E aí eu perguntei assim, pô, mas quem que é seu público-alvo? É ele. Não, Brunão, mas já comprei o Canvas, lá, o Canva, né? Já comprei o Canva, versão Pro, já fiz vários designs, já escolhi as hashtags, já tô agendando minhas postagens, vou postar 3 vezes por semana, e aí, mas eu quero dar uma bombada. Dá o horário. Aí eu falei, legal, quem é seu público-alvo? Ele, não, todo mundo compra. No meu produto aqui e tal, todo mundo compra. Qual que é o seu ticket médio? Não, eu vou ir vendendo aí. Qual produto você vai vender mais? Seu público-alvo, ele tá em qual canal? Não, tá em todos os canais.
Mas eu vou pôr essa hashtag aqui. Então as pessoas estão construindo a estratégia digital delas começando pelo telhado e não pela fundação. Então, para responder tudo que você falou, por que as empresas ficam testando o TikTok, testando um milhão de coisas? Por que tem um cara falar que é pago e a pessoa engole aquilo e tal? Porque a pessoa não sabe quem que é o público-alvo dela. Esse é o mais importante. Antes de começar aqui, a gente estava falando assim, vamos postar isso aqui no LinkedIn. E eu falei para você, para mim o LinkedIn funciona muito mais. Sim. Então, para você que está olhando, tá vendo aí, quiser me seguir, você vai entrar no Instagram, vai ter algumas postagens. Mas eu não posto tanto. Eu não tenho tempo. Mas é que o LinkedIn funciona mais no B2B, na área educacional, na área de consultorias. Funciona muito mais. É diferente. Então, cada rede social tem um público específico, cada canal de marketing tem um público específico. Eu faço consultoria muito para o terceiro setor, né? A gente ia chegar nessa parte da minha história, mas ainda bem que você interrompeu, senão eu tenho um podcast que tem 4 horas, né? Não, mas faz parte. Quando eu fui trabalhar na ONU, então em 2013, depois do Groupon lá, eu fui trabalhar na ONU em 2013, e aí mudou minha vida, né? Primeiro pela experiência ONU, trabalhar com pessoas de 190 países, é sensacional, etc. Uma experiência única. Né? Então eu fui consultor do Unicef no Brasil, ajudei a implementar a área de captação de recursos digitais, e depois eu fui ser consultor global do Unicef em Nova York. E aí, bom, isso expandiu aí os conhecimentos, né? Foi muito louco, uma experiência incrível. E aí eu voltei para ser oficial da ONU Refugiados, implementar a parte de captação de recursos, trabalhando com assessoria de imprensa, com telemarketing, com digital, com offline, com online, com eventos e etc. Depois já começou a pandemia e cá estamos. Mas tudo isso porque eu comecei a fazer consultorias mais para o terceiro setor. Atendo algumas empresas, mas foco mais no terceiro setor. E aí tem uma ONG, que eu estou fazendo consultoria já há bastante tempo. E aí, é o Instagram. Falei, vamos descobrir quem que é a buyer persona. Ou seja, o que é a buyer persona? Você é um personagem semificcional que representa o seu público-alvo do seu consumidor ideal. Aí alguns profissionais falam, não, você não tem que mirar ao seu consumidor ideal. Mas eu digo, você não sabe nem quem é seu público-alvo, você não tem nem você não sabe nem quem é o seu público ideal. E você quer começar construindo várias personas com estratégias complexas? Começa no básico. Quem é o seu consumidor ideal? Quem é aquela pessoa que vai te dar o melhor ticket? Quem é aquela pessoa que vai comprar o seu produto? Aí no caso de assessores de imprensa, quem é o público ideal do seu cliente. Né? Quem é aquela pessoa? Por quê? O profissional de RP, quem é o profissional que vai consumir o conteúdo do meu cliente? Porque dependendo do perfil, é aí que eu vou começar a escolher os canais que eu vou. Se eu vou pro TikTok, se eu vou pro e-mail marketing. O exemplo é que nessa ONG, quando a gente foi entrevistar as pessoas que doavam para aquela ONG há bastante tempo, a principal reclamação delas era, eu não recebo nenhum e-mail. Mas a gente tá postando nas redes sociais. Putz, eu nem entro nas redes sociais. Eram homens e mulheres mais velhos. Olha só, o público. Então, é o público daquela ONG. E aí a galera não estava se comunicando com quem já doava. Mas tô tentando trazer um público do Instagram e do TikTok para doar. Tudo bem, você vai criar uma segunda persona, são estratégias de comunicação diferentes. Completamente diferentes. E você não pode ignorar esses canais. Então, primeiro ponto para te responder saiba muito bem quem é seu público-alvo. Invista todo o tempo que você deveria investir, descobrir quantidade de hashtag, qual filtro usar, descubra quem é o seu público-alvo. E descubra como que eles pagam, se é Pix, se é cartão de crédito, se é boleto, em qual canal eles compram. Se eles seguem influenciadores, quais influenciadores eles seguem, quais tipos de conteúdo eles consomem, se eles leem e-mail, se eles não leem. Olha os dados do seu cliente nos últimos 12 meses, qual o produto mais vendido, qual o canal mais acessado, tem lá a origem da visita. Você vai ver lá, o cara vem, a gente descobriu que os doadores, eles vêm muito de portais de notícias de economia. Estamos fazendo parceria aí com Infomoney, Primo Rico, com esses influenciadores da área de finanças, etc. E a gente começa a alcançar muito mais pessoas. Então você precisa conhecer quem é seu público-alvo. Esse é o primeiro ponto. Sim. O segundo ponto é em relação aos tipos de conteúdo, TikTok e etc. Quando você conhece seu público-alvo, você consegue entender a jornada que ele percorre até chegar no produto do seu cliente, né? No produto que ele vai comprar. Tem uma pesquisa do Google de 2020 que aponta que, em média, a gente tem 140 pontos de contato antes de realizar uma compra.
Então, cada ponto de contato é uma busca no Google, um clique num banner, um clique num link, abrir uma newsletter, fazer uma pesquisa no Instagram, uma pesquisa no Google Maps, uma pesquisa nos comentários, no Reclame Aqui, aí você volta. Ver um vídeo no YouTube. Aí você vai, procura um desconto, são 140. Para comprar um carro é 950, porque não tem o maior valor agregado. Sim. Pra comprar uma capinha de celular é menos, é 50. Então, na média ali dá 140. Aí as pessoas me perguntam, mas pô, como é que eu vou saber essa jornada de 140 pontos? Você precisa conhecer o seu usuário. E aí você vai preencher com conteúdo os pontos mais importantes. Pensando aí na lógica do funil. Então a gente tem o topo do funil com conteúdos mais simples, mais informativos. E aí TikTok funciona muito bem. Instagram Stories funciona muito bem. Reels funciona muito bem. Aqueles textos, 5 dicas para isso, 5 dicas para aquilo. Funciona muito bem. Para você começar a educar o seu público-alvo sobre algo que você quer dizer. Depois a gente tem alguns formatos para meio de funil que são mais para engajamento. Podcast é um deles. O Brasil é o país do mundo que mais ouve podcasts. Então, não é à toa que estamos aqui. Exato. Então, aqui é meio de funil. Por que é meio de funil? Porque, quanto tempo a gente está falando aqui? Já vai, sei lá, 1 hora daqui a pouco? 40 minutos? Então, para que as pessoas consumam esse conteúdo, elas já têm que ter um conhecimento sobre o tema. Elas vão seguir a Comunique-se e o podcast aqui, porque elas já conhecem um pouco o tema. Então, esse tipo de conteúdo, o conteúdo bruto, né? Sim. Ele é mais para meio de funil, para gerar engajamento. A galera já te chama pelo nome, a galera já te conhece. Alguns deles já são clientes ou não, ou estão mais próximos de virar cliente. E aí você gera engajamento. Newsletter funciona muito bem para isso. Textos maiores em blog, vídeos no YouTube, as postagens no feed. Por quê? Porque a galera já te segue. Então você tem outros formatos que funcionam para isso. E aí depois tem a base do funil aqui, que são aí pontos de conversão, páginas de conversão, técnicas de conversão, gatilhos mentais e por aí vai. Então você tem que entender essa jornada para que você possa produzir conteúdo para cada uma daquelas etapas. E aí a grande pergunta é, quando você vai produzir um conteúdo, por que você está fazendo isso? Tem que ser muito claro e ficar muito claro na sua introdução porque você está fazendo isso. Você sabe disso. Sim. Eu assisti várias aqui antes de vir. Obrigado. Então você fala com muita propriedade. Por quê? Porque você sabe qual é o objetivo desse podcast. Exato. Eu comecei a me desviar aqui e contar a história do meu pai. Você me traz de volta para o tema principal. Porque está muito claro para você qual que é o objetivo desse tipo de conteúdo. Então, e eu digo isso por quê? Muitas pessoas falam, quantas vezes eu tenho que postar por semana? Não existe tanto uma regra assim, poste 3 vezes às 9h30 da manhã e põe a pimenta e sal a gosto. Então, isso é uma coisa que vira até um tabu. Porque, cara, a galera cisma muito com isso. Bobagem. Já tô dizendo, é bobagem. Assim, não vá nessa, não caia nessa. Não tô falando que você tem que postar pouco. Mas assim, se você for postar todos os dias, mas você não sabe por que você está postando, não poste. Se for para postar algo ruim, feito de última hora, que não vai gerar engajamento, não poste. Agora, se você postar 2 vezes por semana, mas um conteúdo bem feito, que tem um objetivo muito claro, que tem uma estratégia de conteúdo muito clara, vai nessa. Beleza. É melhor postar 2 com um objetivo muito bem feito, um design bem feito, uma edição bem feita, do que você postar todo dia e postar algo ruim que não tem nenhum objetivo. Postar por postar. É porque tem galera que funciona assim. Eu tenho uma meta, né? Uma meta de, sei lá, 3 posts por dia, mais stories, mais reels também, um vídeo e não sei o quê. Tal horário. Tal horário eu começo de manhã, posto à noite, depois vou, sei lá, no outro dia de madrugada, porque o pessoal já acorda vendo. Então tem muita coisa assim. Isso está errado? Não está errado. Mas é um entendimento parcial da informação. Existe o melhor horário para postar? Existe. Cada canal, cada audiência tem o seu melhor horário para postar. Isso vai mudar muito a sua vida? Vai mudar um pouco, ajuda, mas não vai te transformar de 1000 para 1 milhão. Não vai. Não vai comandar ali a sua audiência, colocar o seu engajamento. Não é. Colocar 5, 10 ou 15 hashtags vai ajudar? Ajuda mais um pouquinho, mas também não vai. Não vai guiar ali, né? Não vai. Você vai adicionando esses itens, ok. Mas o principal de tudo é planejamento. A palavra-chave é planejamento. É saber quando eu vou postar, o que eu vou postar e como eu vou postar. Antes de entrar no ar aqui, que é a primeira coisa que eu pedi. Me manda uns cortes disso aqui. Sim. Aí você falou, não, mas a gente sempre faz isso. Tá muito clara a estratégia de vocês. E é isso. Exatamente. E aquilo que você falou do funil. Quanto tempo a gente tá aqui? Vai fazer 1 hora, vamos supor. Aí vai editar, vai diminuir um pouco. O corte, o de 5
segundos... Ele é topo de funil. Ele é o topo É isso. que vai captar essa galera. Que vai vir e vai assistir o podcast inteiro com 1 hora. Exatamente. É isso. Até porque mudou. E aí teve a questão da pandemia, que foi outra coisa que mudou a forma como a gente assiste, ou a gente recebe os conteúdos. Então a galera que ficava, sei lá, 1 hora, 2 horas dentro de casa vendo um conteúdo, hoje já não aguenta mais ver 1 hora. Então ela vê, sei lá, 40, é o máximo de uma pessoa. Então passou de 40, aí chegou o TikTok. O TikTok falou assim, pera lá, amigão, 30 segundos no máximo, eu te dou. Ah, vamos aumentar um pouquinho, 1 minutinho, vai. 1 minutinho, chega o Instagram, no minuto eu consigo te entregar isso. E acabou. Cara, você tem 1 minuto para apresentar o que você quer, para falar o que você precisa e pau no gato. E aí isso vai, né, vai sendo cortado, disseminado. E aí até nos podcasts tem várias estratégias que a galera usa, Sim. né? Parte 1. Aí o cara termina falando, e foi aí então que eu... Vai pra parte 2. Aí a parte 2. Mete um cliffhanger aí. Exato. Então, assim, cara, tem muitas estratégias e às vezes uma galera fica tão grilada com isso, assim, de ir atrás. Parece que tem uma fórmula mágica, Então. tem um jeito certo. E aí, com essa disseminação de produção de conteúdo, chega o TikTok. Até mesmo o Instagram já permitia isso faz tempo, né? Mas no Twitter, por exemplo, já é um outro tipo de conteúdo, mas, assim, permite também que você tenha uma liberdade maior de se expressar, né, de colocar ali a sua ideia. E aí o TikTok chega num momento, cara, que eu acho legal a gente falar disso, que onde eu tenho um celular, eu tenho uma ideia, né, às vezes, uma pessoa muito criativa, ela vai lá e faz um vídeo de, sei lá, 30 segundos. E independentemente da marca do celular dela, de como tá a qualidade do som, do áudio, e aquilo dá super certo. E aí aquelas empresas ou aquela galera que compra uma câmera de não sei quantos reais, ou tem um microfone não sei de quanto. Não consegue emplacar nada. Não consegue emplacar, cara. E faz de tudo. Faz dança, canta, berra, grita, coloca título laranja, vermelho, azul e não consegue emplacar. E aí você fala, olha que engraçado, né? Pessoa mais simples do mundo, fazendo a coisa mais simples. E aí eu acho que até uma qualidade também que chega junto com isso é essa questão da simplicidade, né? Antigamente a gente tinha muito disso de, olha, precisamos ser pautados aqui. Então hoje, vou chamar você aqui, vou te apresentar. Você tem um minuto para se apresentar e eu vou começar com as perguntas aqui. Hoje não. E aí, meu? Tá tranquilo? Fala um pouquinho de você e tal. Então acho que isso também aproximou a galera. E aí a gente entra num período que, assim... A gente não sabe mais, pelo menos assim, eu vejo da discussão da galera, né? No TikTok principalmente, tá caindo o meu engajamento, no Instagram também, o Instagram tá mexendo muito, tá caindo o meu engajamento, como que eu seguro, o que eu tenho que fazer? E para as empresas principalmente, né? Voltando para esse ponto das empresas, como que eu consigo emplacar uma coisa, além do meu público-alvo, trazendo ali talvez um influenciador, que hoje já mudou a concepção. Antigamente a gente tinha atores, né? Era mais atores. Então você pegava atores que faziam novelas principais e hoje você tem influenciadores. E aí entra nessa questão também dos influenciadores, que é uma outra coisa que vem surgindo. O que é um influenciador? Né? Quando eu sei que uma pessoa influencia, é pelo número de seguidores, é pelo engajamento que ele tem, é pelo tamanho que ele tem em tal rede. Então gera toda essa confusão. Boa. E aí surge aquela questão de sempre, qual é o caminho certo, né? Assim, o caminho que eu digo assim, como que a gente sabe que a gente está produzindo um bom conteúdo, além dessas qualidades, né? De tudo isso, de saber o público-alvo, de saber o que você está postando, o porquê, como que eu me planejo da melhor maneira possível? Primeiro você tem que saber onde você quer chegar, né? Quando a Alice chega no País das Maravilhas e encontra o gato lá, tem 2 caminhos. Qual caminho que eu vou, gato? Ele fala, onde você quer chegar? Ela, não sei, então qualquer caminho serve, né? Então você tem que ter uma meta muito clara. Por que eu falo isso? Se sua meta é conhecimento de marca, que é topo de funil, que a gente chama de brand awareness, aí você vai olhar para métrica de alcance. Então eu vou ter um período lá que eu quero tornar minha marca conhecida. Então quando eu vou olhar alcance, eu vou olhar no TikTok visualizações no meu conteúdo. Eu vou trazer um influenciador digital que tem um alcance muito grande que às vezes nem tem tanto engajamento. Mas eu quero que minha marca seja vista. Eu vou criar os meus anúncios, tanto no YouTube ou quanto nas redes sociais, para que ela tenha um grande alcance. Então eu vou criar conteúdos curtos de TikTok para topo de funil para gerar alcance. Então é branding. Então depende do seu objetivo. Eu quero meio de funil, eu quero gerar engajamento. Então eu vou olhar para quê? Quantidade de engajamentos, quantidade de cliques. Eu vou olhar para outra métrica. E aí eu vou trazer influenciadores que têm mais engajamento. Sacou que não tem uma resposta final, objetiva? Que eu vou olhar para você e falar, não, você tem que trazer influenciadores que tenham um bom engajamento.
Depende qual é o seu objetivo. Até porque, assim, principalmente no TikTok, eu só vou te cortar. Não. Tem isso de trazer influenciadores e, cara, dá totalmente errado. Porque às vezes a empresa quer um estilo diferente, um tipo de roteiro diferente, e o influenciador fala, não faço isso, não é assim que funciona. Aí é ponto de erro de público-alvo, né? Exato. Eu tô trazendo um cara lá que torce pro Corinthians para falar do Palmeiras. Não vai dar certo nunca. Então eu preciso conhecer o influenciador que conversa com o meu público, para isso eu preciso saber quem é meu público. Esse é o primeiro ponto aí. O outro ponto é que você falou de conteúdo. Esses conteúdos que estão muito certos, dependendo do nicho, são conteúdos que são mais humanizados, são mais próximos da realidade com o meu público-alvo. Então eles acabam funcionando melhor em alguns nichos, mas não em todos os nichos. Então depende do nicho esportivo ali, lançamento de uma nova revista, tem que ser um conteúdo mais bem produzido. Então tem todos os dois lados. Para isso, de novo, conheça muito bem o seu nicho. Então, eu estou construindo uma metodologia de conteúdo. É primeira mão, hein? Primeira mão. Opa, primeira mão? Primeira mão. Que eu vou lançar um livro aí ano que vem e um curso tal e etc. Então, assim, são os Cs do conteúdo digital, do planejamento de conteúdo. Então, primeiro, contexto. Então, o que é o contexto? É você conhecer muito bem o seu nicho. Não dá para eu comparar a venda de trator com venda de flores. São nichos diferentes, com leis diferentes, com ticket médio diferente, com competidores diferentes, com penetração de mercado diferente. Então você precisa conhecer o seu nicho. Por quê? Alguns influenciadores não entram no seu nicho. Eles não falam no seu nicho. Então não tem como eu trazer, sei lá, por exemplo, Lucas Neto para falar de trator. Porque ele é um influenciador do público infantil, do nicho infantil. Então, respondendo o que é um influenciador. Toda e qualquer pessoa que consegue exercer uma influência, isso academicamente falando, citando Harvard aí, que consegue exercer influência na tomada de decisão de algum produto. Você é influenciador, Podão. Na sua área ou em algum nicho, você exerce influência em alguém. Em 1 milhão de pessoas, nós somos influenciadores. Olhando os meus números, acredito que eu consigo exercer influência dentro da área de marketing. Faça um curso tal, compre a ferramenta tal, estude, não estude. Então eu exerço uma influência no meu nicho específico, no meu raio específico. E temos pessoas, Boca Rosa, que tem um espectro muito maior. Mas todos nós somos influenciadores de algum ponto. Aquela tia lá da minha rua, dos franciscanos, que falava, compra lá a batedeira da Arno. Ela influenciava as donas de casa dos anos 90 ali. Então a lógica é a mesma. Alguns influenciadores falam com nichos, com alguns tipos de nichos e outros com outros. Eu tenho um grande amigo meu, ele é herói de guerra do Brasil, vocês podiam chamar ele aqui, que ele tem uma história de guerra, história de vida incrível. O cara tomou um tiro de fuzil na missão de pacificação da ONU no Haiti. Ele morreu por 6 minutos e sobreviveu. Ele trabalhou comigo na ONU, aqui no Brasil, em Nova York. E ele tem muitas histórias para contar. Mas ele alcança alguns nichos e outros nichos. Então tem uns nichos que às vezes estão por cima ou por baixo. E eu falo, Léo, por que você não está fazendo várias palestras? Ele, porque meu nicho está mais para cá, porque meu nicho não está... Então é normal isso. Então você já respondi algumas perguntas que você falou, né? Sim. Conheça o seu contexto, é mais B2B, é B2C, que você vai descobrir quais influenciadores trabalham ali. Se você não conseguir descobrir, uma assessoria vai conhecer isso. Tem várias ferramentas que te ajudam nisso. Então tem alguma Hyper Auditor, é uma das ferramentas aí que me patrocina. Valeu, a Hyper Auditor. Você vai lá na Hyper Auditor lá, digita lá o seu nicho de mercado, ele vai trazer influenciadores que exercem mais influência naquele nicho. E aí como que a gente mede influência? Por alcance e por engajamento. Depende em qual estágio está a sua estratégia. Depende do seu objetivo. Então isso entra no contexto. Qual é o seu objetivo? Aí fica uma dica para quem é da área de comunicação. Precisa ler Simon Sinek. Comece pelo porquê. Tem aí o The Golden Circle Method, o círculo dourado. Sim. Comece pelo porquê. Vale muito a pena. Você vai ver o porquê ali da Apple, da Harley Davidson, de várias outras empresas. A gente precisa saber o porquê estamos produzindo conteúdo. Está muito ligado na visão da empresa. Esse é o contexto. E eu vou te falar um negócio, Podão. Isso responde 90% das perguntas. Porque vai me ajudar a entender qual canal que eu vou, qual influenciador que eu chamo, qual mensagem que eu coloco. Então é muito antes a parada do que quando a gente fala de TikTok, quando a gente fala do canal. O canal está lá no meio do negócio. Então primeiro é o contexto. Segundo, consumidor. Eu preciso saber quem é meu consumidor. Já falamos aqui de buyer persona. Eu preciso saber quem é o meu consumidor. Se ele vai comprar uma camisa original de futebol, se ele não vai. Onde ele está. E aí eu vou descobrir ali se ele está no TikTok.
Porque o terceiro C é meu concorrente. Então você precisa fazer benchmarking. Benchmarking é uma estratégia de você investigar outras organizações e descobrir boas práticas e práticas terríveis também. Porque eu pergunto para as pessoas, onde estão os seus concorrentes? Eles estão no TikTok? O que eles estão fazendo lá? Tá dando certo? Você precisa ter um parâmetro. E até tem um pouco de desespero, né? Sim. Assim, pô, no TikTok eu vi um vídeo lá, deu tantas visualizações. Precisamos colocar nossa marca lá. Não necessariamente. Mas Não necessariamente. Esse é o ponto. Não necessariamente. Talvez Não necessariamente. não seja pra você. Não. Né? E às vezes um concorrente tá lá, não necessariamente você precisa estar lá também. Não necessariamente. Talvez ele quebre a cara lá e depois ele veja que não é... Como que eu vou te responder isso? Se você me contratar para uma consultoria, eu vou olhar os seus concorrentes. O que eles estão fazendo? Tem várias ferramentas na internet que possibilitam, muitas delas gratuitas, possibilitam que você investigue quais são as palavras-chave ali dos seus concorrentes que estão comprando. Eles estão em quais canais? Eles estão no TikTok, estão no Instagram, estão no YouTube? Quanto de conteúdo eles produzem por dia? Qual é a média de engajamento que eles têm? Qual a média de clique? Quantas visualizações eles têm? Qual que é o alcance deles? Qual a penetração de mercado deles? Qual campanha eles fizeram? Quais influenciadores eles estão trazendo? Então ali você já tem um montão de resposta. Sim. Só que a galera começa lá do final. Por quê? Porque depois o meu próximo C é o canal que eu vou construir. São os canais que eu vou construir a minha estratégia. E aí a resposta aqui é uma consequência das suas pesquisas anteriores. Porque você falar para mim que no seu contexto ali que seu objetivo é alcance, eu falo pra você, vai pro TikTok. Porque o TikTok, hoje em dia, o algoritmo do TikTok entrega muito. As pessoas já passam mais tempo no TikTok do que no Instagram. E tá chegando no YouTube ali, né? O próximo vai sair... esses dados que eu trago é da Global Web Index. Você encontra esses dados no datareporton.com. Importante. Esse deve sair já os próximos estudos para o final de Q4 aí em janeiro. E aí nós vamos ter os dados fechados de 2022. E aí vamos ver o tanto que cresceu o TikTok. Eu acompanho esses dados já há bastante tempo, muitos anos inclusive. E o TikTok ele veio crescendo, Twitter caindo, né? Pinterest crescendo. E aí o Instagram pela primeira vez passou o Facebook como mídia social mais utilizada. O YouTube ainda bombando. Mas quando a gente olha por tempo de visualização, o TikTok já passou todo mundo e está encostando no YouTube. Então, olhando esses números, se você falar para mim que o seu objetivo é alcance de marca, o que é alcance de marca? Quero tornar aí o meu cliente, quero tornar a minha marca mais conhecida, porque ninguém conhece. Aquele comecinho do iFood que eu te falei. O iFood só começa a bombar quando ele aparece na camisa do Botafogo. E aí as pessoas começam a descobrir o que é. Depois ele vai pra televisão com o Fábio Porchat, Big Brother, aí... aqui eu só falo já sabe o que é. Sim, barulhinho. Né? Mas há 10 anos atrás não era isso. Então, exato. Ações de comunicação que vão tornando uma marca conhecida. Você falou para mim que é alcance, eu vou falar para você quais canais têm mais alcance. TikTok é um deles, redes sociais como um todo, influenciadores macro, ou esses médios, eu vou nesses, porque eu preciso de alcance. Você falar para mim que é venda, quero vender. Eu falo, você pode fazer TikTok, mas eu focaria em Google AdWords e Social Media Ads. Né? Anúncio nas redes sociais, porque é venda, eu vou fazer remarketing. Aí eu vou trazer influenciadores até menores, mas que vão explicar mais o meu produto, que talvez tenham um perfil mais de vendas. Então é uma outra estratégia. Então, e eu queria falar sobre o Google Ads. Google Ads. Cara, você acompanhou esse crescimento, né, o nascimento mesmo ali do Google Ads e até mesmo agora de outras ferramentas, né? O Facebook tem, o Instagram tem, enfim. Tem. Cada um, o LinkedIn também tem. Maravilhoso para B2C, hein? 70% mais de B2B. 70% mais de resultado para gerar leads em B2B, o LinkedIn Ads, do que outras ferramentas. Olha aí. É B2B, B2B. Dado importante. E que calha exatamente naquilo que a gente está conversando aqui, né? E aí o que acontece? Você acha que hoje o impacto do Google Ads ele é crucial? Ainda é. Para uma empresa? Sim, ainda. O pessoal fala assim, pô, mas eu não entendo tanto, acho que eu consigo ir aqui. É diferente? Não. Ó, tem dois dados que a gente tem que observar aí. No Global Web Index, pela primeira vez, desde que eu acompanho esse relatório, a gente já tem mais pessoas pesquisando marcas nas redes sociais do que no Google. Esse dado explode a mente. Né? Então, me lembra que eu vou voltar a falar dele, porque é importante a gente falar de estratégia de redes sociais por causa dele. A própria Google confirmou isso. Falou que as pessoas estão pesquisando mais no TikTok e no Instagram do que no Google. Mas ainda essa diferença é muito pequena. Talvez daqui 5 ou 10 anos essa diferença seja maior. Ou seja, quero dizer com isso, segunda informação, Google ainda é
processo crucial na tomada de decisão dos produtos. Tá comprando na Black Friday? Que já comprou na Black Friday? Já comprou na Black Friday? Eu já comprei. Já comprei. Comprei uma webcam nova. Boa. Porque eu dou aula. Semana passada eu dei aula de segunda a sábado online. Todos os dias. E aí eu comprei, eu fico inventando de comprar uma webcam meia boca e aí não ficou legal. Comprei, é investimento, que nem isso aqui, né? É um material de trabalho. Exato. E não é à toa que eu já tenho. Exato. Né? Que já quero trocar. Então, no seu processo de compra, quantas vezes você foi no Google lá pra... Total. Agora tem o Google Shopping, cara, né? E é engraçado que você fala isso, pra mim é como se fosse um filme. É. Eu comprei ontem eu comprei. E não é porque eu sou vidente, não. Não, não mágica, estou lendo. Mágico. Não é. Não, eu comprei uma mochilinha, né? Uma bagzinha, que se fala, uma bag, né? E aí eu tava lá, tinha uma promoção, falei, meu, tem essa e tem essa, o mesmo preço. Aí lá vai eu, abri link, nova guia, abri as duas. Pá. Fui no YouTube. Qual é o tamanho? Eu quero saber o tamanho mesmo, com a pessoa pegando. Fui lá no YouTube. É assim? Ah, tá. Ah, não, essa aqui é pra guardar mais sapato. Então, já descartei. Gostei da cor, mas vou nessa. Tal. Então, teve todo uma etapa. Sem processo. contar o seguinte, que isso ficou no meu carrinho, o quê? Uns 20 dias. Esperando o cupomzinho de desconto. Uns 20 dias. Com uns 20 dias. Falei, uma hora... Aí, chega e-mail. Chega mensagem. Aí olha o tanto de canal que você passou. Olha Sim. o tanto de canal. É uma jornada. É uma jornada. É uma jornada. É. E assim, teve mais um caso. Né, que fui comprar um jogo de PlayStation. Na verdade, eu só fui olhar o preço. Eu tava num shopping. Fui só olhar o preço. E eu não tá, meu celular no bolso, tá? Falei aqui, vou lá, vou olhar. Entrei e falei, meu, quanto que tá? God of War, na época. God of War. Falei, quanto que tá? Tá, beleza. Olhei na prateleira, falei, não, obrigado, tal, fui embora. Desci, juro por Deus, cara, eu desci a escada rolante, abri meu celular. A mesma loja, Americanas, abri a loja, vindo um puta anúncio. Você está procurando isso? E a capa do jogo. Falei, cara, é absurdo. Absurdo. Aí já entrei, já olhei, falei, não, aqui tá mais barato do que lá. Pronto. Tal. Meu, é assim, é absurdo e como é crucial isso. É crucial. Por isso que eu perguntei, porque tem uma galera, tem empresas que ainda não dão tanta importância pra isso, ou dão, mas assim, vai desdenhando, sabe? É. Pô, tem outras coisas importantes pra gente ver e tal. Então acho que é por isso que é importante, porque é aquela questão, o profissional que é especializado nisso, tem a sua importância. Total. Então, e tá ganhando muita grana nesse momento. Exatamente. E eu sinto que cada vez tem uma guerra se formando, assim, guerra assim, no bom sentido de... Sim, competição, né? Competição de leilão, de agregar palavra-chave, de saber como é que eu vou, talvez, colocar o meu produto, a minha marca ali de uma forma mais, sabe, agressiva. Como que isso acontece, né? Não, eu posso afirmar com todas as palavras que anúncio nas redes sociais e Google AdWords é fundamental para sua estratégia. É fundamental, é vital. É vital. Você precisa estar lá, com pouco ou com muito dinheiro. Primeiro que essas duas estratégias funcionam para o empreendedor individual, para o micro, para o médio e para o gigantesco. Eu já fiz estratégias tanto para mim, gastando 20, 30 reais para impulsionar uma postagem, quanto para a ONU com milhares de reais ou para o Groupon com milhões. A ONU não tem tanta grana assim, né? É mais o iFood, o Groupon, o Discovery, onde a gente tinha mais dinheiro. O Groupon principalmente na época. Então funciona para todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é muito feito sob medida para você. Por que você chegou ali embaixo da escada rolante e abriu a publicidade da Americanas? Tem alguns motivos. Um deles é que a gente consegue fazer um anúncio por geolocalização. E eu consigo setar o período. Então, se eu sei que... E eu sei o seu perfil, né? Já assistiu o Dilema das Redes Sociais? Sim. Se você não assistiu... Dá medo. É o seguinte, se você não paga... Dá medo. Se você não paga por um produto, você é o produto. Então, todos os seus dados são coletados, né? São os seus digital footprints, né? São as impressões digitais que você deixa. É aquele negócio, né? Sabem mais de mim do que eu mesmo. Com certeza. Com certeza. E aí, então, eles já sabem que você está pesquisando esse jogo por algum tempo. Você clicou em produtos mais assim ou mais assado. Você pesquisou algo, você mandou mensagem de voz logado no aplicativo. E isso somado à geolocalização, onde ele sabe que ele tem um jogo à venda ou uma loja Americanas naquele shopping. Quando você abre o Instagram, ele te entrega um conteúdo personalizado. Quando você viaja, por exemplo, você começa a ver anúncios de bares e restaurantes da região onde você está. Então isso é geolocalização. Pela primeira vez na história eu tenho uma segmentação por comportamento. Se você era comunicador nos anos 90 e queria vender uma batedeira, você ia fazer uma segmentação por estereótipo. Você ia provavelmente fazer uma segmentação para vender a batedeira para uma mulher
Sim, dona de casa. dona de casa. Quase não tem preconceito, né? Mulher não Não. trabalha, a mulher fica em casa, só a mulher compra a batedeira. Era a única forma de se fazer uma segmentação. Ia Era aparecer divisão, no programa. Ia aparecer como programa da Palmirinha. Hoje não. Eu quero anunciar a batedeira. Assim como um carro também, né? O carro, sabe os carros de luxo, eles eram anunciados aonde? Na Playboy. Machista? Quase nada, né? Então, Imagina, quem né? pode comprar carro de luxo? Só homem. Homem rico que consome a Playboy. Mas era assim, pode pesquisar em qualquer livro aí de publicidade que você vai ver essas campanhas. Agora, se eu quiser vender hoje uma batedeira, eu vou anunciar onde? Para quem? Então eu vou anunciar nas redes sociais para qualquer pessoa que tenha pesquisado termos relacionados à culinária ou que siga influenciadores ou marcas relacionadas à culinária. Não me importa mais gênero, não me importa mais idade, não me importa a localização, só para ver se eu entrego lá, né? A gente tem crianças aí no MasterChef Júnior que cozinham muito melhor que nós todos aqui. Com certeza. Com certeza. Com né? certeza. Com certeza. Absoluto. Então, essa personalização na segmentação do anúncio é algo raro, é algo novo no mundo da publicidade. Então, os anúncios digitais permitem que você faça isso, então você pode usar ele com muita inteligência. Então, tem que ter. E o Google AdWords é porque o Google faz parte da nossa jornada de busca, então você precisa estar ali nas primeiras posições e você só gasta dinheiro quando alguém clica no seu anúncio. Olha isso que legal. É diferente, eu não gasto dinheiro para gerar visualização. Eu gasto para gerar clique. Então, se você tem uma página de destino, né, a famosa landing page ali, é muito bem feita, com foco, você aumenta a capacidade de conversão, que é a taxa de conversão ali nas nossas campanhas. Então, é um investimento na lógica, onde você vai trazer um público mais qualificado, porque a pessoa pesquisou o seu nicho, o seu produto, né, o seu ramo ali, alguma coisa assim, não conhecia a sua marca, clicou, então ela demonstrou já um interesse. Dali para frente é sua obrigação convertê-la no seu site. Isso também não existia há algumas décadas atrás. Então são duas ferramentas que precisam permear ali, né, o C de canais ali, os canais. Então, canais para topo de funil, vamos lá em TikTok, vídeos, conteúdos mais simples, mais chamativos para meio. E eu posso fazer uns anúncios ali, né, mais chamativos Sim, e sim. tal. Meio de funil, o Google faz parte da jornada. As pessoas vão pesquisar ali, as redes sociais, o remarketing. Então, os anúncios são importantes e eles com certeza fazem parte. Se não está usando, está perdendo oportunidade. Também já começar a usar, né? E aí você pode contratar uma agência de marketing de performance que vai ter profissionais ali focados nisso, ou contratar um freelancer, um profissional que trabalhe com performance e consiga fazer o gerenciamento das suas contas. Por que eu digo isso? Um freelancer vai cobrar menos, porque às vezes se você está começando nisso, ou se você tem um fluxo pequeno, você não precisa ter alguém focado 24 horas para gerenciar suas contas de anúncios. Sim. Dá para fazer isso poucas vezes na semana. Então, um profissional, ele dedica ali algumas horas e ele vai te cobrar menos num primeiro momento. Eu, quando eu vou tocar as minhas coisas pessoais, eu contrato uma pessoa ad hoc ali, uma pessoa específica. Vou fazer uma campanha para fazer um lançamento disso ou daquilo. Então, ela vai gerenciar as minhas contas De acordo com aquilo que você com vai... aquela demanda. Exato. Você pode começar assim. Tem para todos os bolsos, para todos os tamanhos, para todas as necessidades. Acho que isso é uma das coisas mais legais, assim, dessa parte de mídia paga. Sim. Né? E tem o lado que você mesmo pode fazer. Então, se você quer aprender, procura lá no Facebook, joga no Google Facebook Blueprint, que é a própria chama Meta hoje em dia, né? Sim, a sim. Meta tem vários cursos onde você vai aprender. O Sensacional. Google tem a certificação dele ali e você mesmo vai aprender. Então você mesmo consegue fazer um pouquinho do seu ali e ir aprendendo. Só para ter pelo menos uma noção básica do que está acontecendo, né? Para você pelo menos saber cobrar a agência, né? Você saber cobrar o profissional do que, você fez isso, fez aquilo. E aí tem os lances de palavras, tem toda a parte técnica do que aí já negócio. é Aí vou entrar na parte técnica, Aí mas é isso. outro mundo também, né? Porque... É por isso que eu falo que assim, é legal ter um profissional que te ajude nisso. Né? Não dá para todo mundo saber fazer tudo. Então, por mais eu também mexi muito tempo com isso, mas eu já não sou um profissional que é focado na operação das mídias de performance. Então eu sempre conto com um apoio ali, né? Eu dou meus pitacos. É claro. Entendo da jornada, onde que entra, fazer teste AB, você testar segmentação, testar anúncios, testar mercados. Mas é importante ter alguém que possa fazer isso com foco nisso.
Com certeza. E aí já entra nessa parte de visibilidade de marca, porque a gente está falando aqui de mídia paga, mas claro, também a gente tem aquela questão de mídia orgânica, questão de topo de funil, já entra nesse aspecto. E a gente está falando de visibilidade a custo, assim, né, gratuito. Então a pessoa quer a todo custo colocar a sua marca em evidência. Seja no TikTok, seja numa camisa de futebol, seja atrás do gol, seja, enfim, num copo, numa caneca. Talvez essa é a melhor opção a ser seguida e se... já complemento, se a questão da mídia orgânica ela ainda é importante, porque tem muitas pessoas que também, no mesmo jeito que vê a mídia paga como algo talvez não tão necessário, as pessoas que ficam muito ligadas à questão da mídia paga também vê a mídia orgânica como talvez uma coisa assim, Legal. Não vale a pena, se a gente consegue vender aqui, para que eu vou precisar fazer um conteúdo adicional para colaborar aqui com a minha empresa, né? Legal. A gente tem 3 tipos de mídia, né? Esse é o princípio da comunicação. A gente tem a mídia orgânica, ou a mídia proprietária, a gente tem a mídia paga, a gente tem a mídia ganha. Qual a importância, quando você vai fazer um planejamento estratégico, uma comunicação estratégica, qual a importância de você permear as 3 mídias? Primeiro, cada formato, cada tipo de mídia aqui, ela alcança um público diferente. Então, vamos começar pela mídia proprietária. Quais são as características dessas mídias, né? A mídia orgânica. Ela vai alcançar, tem um alcance bem menor do que as outras mídias. Mas ela vai alcançar um público mais qualificado. Por quê? Quem vai chegar na sua mídia orgânica? Quem já te conhece, ou quem está vindo por indicação, ou quem pesquisou você no Google. Então, é um público mais qualificado. O custo é menor de aquisição. O custo é menor. Mas eu tenho menos alcance. Só que eu tenho total controle. Eu tenho maior controle. Eu decido meu calendário editorial, quando que eu vou postar, o que eu vou postar, o que eu vou publicar, o que eu não vou. Então, ela tem um papel importante na sua estratégia de comunicação. Mas lembrando, um alcance mais baixo. Ok. Eu tenho a mídia paga. Mídia paga é toda e qualquer mídia onde eu faço um investimento financeiro para ter mais alcance e alcançar novos públicos. Então ela tem um papel importante de trazer novos públicos, pessoas que não conhecem a minha marca ou muitas vezes não conhecem o meu nicho, e eu vou apresentar o meu produto para novos públicos. Mas tem um alcance muito maior. Mas quais são os pontos negativos? Ela tem, obviamente, um custo maior. E eu tenho menos controle. Eu não posso chegar aqui e ficar falando as coisas só que eu quiser. Essa mídia não é minha, é de vocês. Né? Por mais que eu tenha muito mais liberdade do que uma pauta, vocês vão definir quando que ela vai pro ar, onde vai ser postado. Essa mídia não é minha. Né? Então, eu tenho menos controle do que ir lá no meu site. O meu site faz o que eu quiser. Sim, sim. Qual que é o problema de você fazer só mídia paga? O seu CPA, o seu custo de aquisição vai nas alturas, fica muito alto. Então, quando você equilibra essas 2 mídias, você diminui o custo de aquisição. Você diminui o custo de aquisição. Então, você precisa fazer esses ajustes. E aí você tem a mídia ganha. A mídia ganha é o paraíso de todo comunicador. Por quê? Porque ela tem um alcance gigantesco e um custo baixíssimo. Então, só que qual que é a parte negativa? Você talvez não... Você não acorda e fala, vou fazer um viralzinho hoje, né? Vou dar uma bombada. E aí você tem profissionais como assessores de imprensa, como profissionais de relações públicas que te ajudam a ter mídia conquistada e mais mídia orgânica. Então eles te ajudam a conquistar essas mídias. Então, qual que é o melhor dos mundos? Você fazer um planejamento de comunicação que permeie os 3 tipos. Por quê? Você equilibra o custo de aquisição e você consegue automaticamente já estar em várias etapas do funil. Então hoje, quem fala só em mídia paga... tem que ter muita grana para fazer teste, senão seu custo de aquisição vai lá em cima e você não fecha a conta. Quem fala só em mídia orgânica consegue economizar, mas para você ter um alcance, que eu falei lá do grupo do iFood no começo, para você ter um alcance maior demora muito mais tempo. Por quê? Porque sua mídia orgânica ela tem menos alcance. Ah, tem pontos fora da curva, luva de pedreiro e etc? Tem, mas pode fazer a conta aí, é 1 em 1 milhão. Se a gente falar de Boca Rosa, Nina Secrets e outros influenciadores como Felipe Neto, olha a quantidade de conteúdo que essa galera produz. Sim. Eu já fiz a conta da Nina Secrets. Por 2 anos e meio, ela produzia 4 postagens por dia no feed. 4, sem contar os stories. De 4 a 9. E aí eu pergunto para os alunos, e aí, você consegue postar 4 vezes no dia? 4 vezes no feed por dia? Com planejamento? Essas minas trampam muito. Elas têm um planejamento gigantesco. Elas foram estudar. Então não é sorte, é muito trabalho produzir conteúdo. Então, obviamente, a parte orgânica delas ganhou velocidade muito mais rápido. Mas, em essência, é isso. Então, respondendo
Para você equilibrar custo, equilibrar alcance, você precisa tentar os 3. Tô aqui tentando mídia ganha. Dá um like aí, entendeu? Por favor, é isso. Vai ter like. Entendeu? Com Porque você vai equilibrando. É. Eu tô doando meu tempo aqui, Sim, tô dando sim. minha energia. Então tem um custo para mim também. Então, aí eu faço o quê? Produzo conteúdo orgânico e ainda faço conteúdo pago. Tô falando de mim como um exemplo, mas essa é a estratégia que você precisa seguir para equilibrar os custos. Senão você vai gastar muito. Exatamente, é bacana a gente falar disso aqui, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, porque tem uma galera. Maravilhoso. E é isso, é jogar essa bola. E aí, com as redes sociais, cara, você acha que isso dificulta esse entendimento e até mesmo a galera ficar mais esperta para essas estratégias? Dificulta. O profissional de comunicação. Hoje todo mundo é especialista em comunicação e mídia social, né? Não tinha aquela de médico e louco, todo mundo tem um pouco, agora todo mundo também tem um pouco de consultor de mídias sociais. Então, porque a galera faz um vídeo, viralizou, pronto, já era. Acabou, então, aquela pessoa ali é especialista. É especialista. Então tem que tomar cuidado. Qual que é a minha recomendação? Não tô falando para não deixar de ver aí a galera nas redes sociais. Manda bala. Mas procure sempre mais de uma fonte. Procure confirmar esses conhecimentos em livros de autores que têm conhecimentos comprovados, ou professores, ou pessoas que trabalharam em grandes empresas, ou pessoas que têm aí uma metodologia que é baseada em estudos. Então, busque, né? Já dizia o ET Bilu, né? Busque conhecimento. Sim, né? Grande ET Bilu. Grande ET Bilu. Mas busque em fontes diferentes, mais de uma fonte. Olhou no YouTube, olhou no Instagram? Pesquisa num livro, pesquisa num artigo num site de uma empresa grande, para você ir confirmando os seus conhecimentos e buscando esses conhecimentos em mais de uma fonte. Porque é isso, todo mundo pode produzir conhecimento, então a gente tem que checar. Exatamente, e não só nessa questão de conhecimento, como de informação. Notícia. Você já falou etc. aqui de fake news. Meu mestrado foi sobre fake news. Então, Foi? Foi. Pô, assim, é impressionante o número de pessoas que falam sobre fake news. É muito legal. Dá pra gente vir aqui fazer um outro só sobre fake news. Não, aí eu pesquisei a percepção, né, dos sentimentos das pessoas no Twitter em relação à marca quando ela é impactada por fake news. Então a gente fez uma análise de sentimento antes e depois, quando surge a contra-informação por sites verificadores de fatos, para analisar a percepção das pessoas, os comentários, os sentimentos nesses comentários. Essa foi a minha dissertação de mestrado. Caramba, que sensacional. E aí a gente foi estudar fake news, gestão de crise, relações públicas, fui estudar todo esse ponto. E dá para dizer que a verificação de fatos e a ação do assessor de imprensa, né, da gestão de crise na assessoria, ela tem um poder, sim, de barrar disseminações falsas e de diminuir uma cascata negativa. Isso não foi comprovado na minha pesquisa, não, mas eu li 89 artigos para poder entender a fake news ali. Então tem vários artigos que fizeram estudos maravilhosos e aí essa cascata de informação negativa em relação a uma marca, ela pode ser impedida, sim, pela ação de um profissional de relações públicas e uma história de imprensa. E aí entra nessa questão da fake news, e aí tem dois pontos aqui que eu acho legal a gente trazer. Legal. Primeiro, essa questão da galera que fica todo mundo... Parece que tem uma galera de plantão que fica esperando a notícia, que fica esperando o momento de acontecer alguma coisa para já divulgar. Porque tem uma galera... aquele negócio, né? Você já estudou, com certeza deve ter passado por isso. Da galera querer confundir aquilo que provavelmente é engano e aquilo que é de fato uma mentira, né? Que beira o absurdo. Então, eu falei isso muito com o André Ranieri, jornalista esportivo. Eu sempre comento dele aqui quando a gente vai falar de fake news. Ele teve uma fala muito legal. Falou assim, às vezes na rádio, eu vou falar, olha, vai sair o fulano de tal, um jogo, vai sair o fulano de tal e vai entrar o fulano. Aí depois ele volta e fala, não, na verdade não é o fulano que vai entrar o ciclano, é o outro, não é. Eu falei assim, se foi fake news? Não foi. Foi um engano. Foi engano. E ali mesmo eu já acabei. Já consertou. Agora, a galera, ela tem essa... parece que é uma dificuldade, ou até mesmo essa vontade de querer entregar uma fake news. Tem as duas coisas. Ou de passar essa... Olha só o que foi descoberto, ó. Eu já entreguei primeiro a informação para você. E compartilha sem ao menos checar, de ter essa informação. E aí gera o outro ponto que eu queria trazer também aqui. A questão da crise.
da crise. Como as redes sociais ajudam e um profissional também qualificado para tentar entender como que elimina essa crise. Estanca a crise. Estanca. Não, aí você precisa de um profissional de relações públicas, um profissional de comunicação para montar lá uma war room, né, para poder você estancar essa crise. Isso é totalmente necessário. Você precisa aprender se você vai responder comentários, se você vai deletar comentários. Não deletem comentários, hein? A não ser que sejam discursos de ódio e crime, né? Discursos que são crime. A internet não é terra de ninguém. Então você precisa de um profissional ali qualificado para poder estancar essa crise e trazer soluções para a crise. Não é fingir que a crise não aconteceu. E tem vários cases da marca tentando fingir que não aconteceu. Então você precisa de profissional, e aí o profissional de relações públicas é treinado para isso. Quando ele tem conhecimentos digitais, de internet e redes sociais, perfeito, melhor ainda. Vai que vai. Então precisa disso, porque se você fizer uma gestão errada, aí ela pode virar fake news e se espalhar mais ainda e piorar a situação. Então isso é uma verdade. E em relação às fake news, tem um estudo da Wardle, que é Informational Disorder, que ele traz os principais motivos por que compartilhamos fake news. E aí eu vou adicionar aí alguns estudos das ciências comportamentais, que vai trazer aí a dissonância cognitiva. Então, existem pessoas que espalham fake news para ganhar dinheiro, porque você tem acessos lá, mais acessos no seu site e você ganha dinheiro com banner. Sim. Tem os trolls aí, que querem causar uma desordem por puro busca de pequenos momentos de fama ou por pura diversão. Mas você tem aí uma galera, e tem uma galera que assim, tem um problema, né, de interpretação de texto e que acaba espalhando uma notícia falsa sem entender o que está fazendo. E tem uma galera que tem uma dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? Quando você cria uma realidade para suportar o que você acredita. Isso ela pode se tornar um surto coletivo, e isso pode acontecer em grandes escalas, como a gente pode acompanhar em alguns movimentos. Mas ela pode acontecer ali que o cara não está acreditando que vai sair o jogador do time dele. Ele pode criar uma notícia, ele espalha uma notícia para tentar corroborar com o que ele acredita. E ele nem percebe que está fazendo isso, ou as redes não deixam ele perceber isso. E aí tem vários outros motivos ali, porque os robôs e os algoritmos, eles espalham essa notícia tão rápido, e nós todos estamos numa bolha, né? E aí a gente vai ver só informações que corroboram o que a gente acredita, e pra gente aquilo é verdade. Então tem vários elementos que criam esse ambiente, essa anatomia das fake news. Como sair disso? Checando informações, checando 2, 3 vezes, né? Que nem o Ranieri falou, né? O jornalista pode cometer um erro, mas os jornalistas eles corrigem isso muito rápido. Geralmente é ali na hora. Porque os jornalistas sérios de verdade, né? Eles checam as informações em muitas fontes e para poder publicar aquilo. Às vezes uma fonte passa uma informação que não dá tempo de ser rechecada, mas quando recheca, você tem ali a validação da notícia. Então, checar informações e quando cita uma marca é importante para que você possa fazer uma gestão de uma marca, gestão de uma crise. Enfim, fake news é algo... Por isso que eu fui estudar no mestrado isso aí, né? É um assunto que dá um caldo legal, né? Dá, ainda mais quando fala de marcas, né? Então tem vários exemplos aí, dá para ficar horas falando disso. Nossa, total. E aí já esbarra em diversos outros, né? Gestão de crise. Branding, nossa, e por aí vai. Vai que vai. É maravilhoso. E aí, eu queria te fazer uma pergunta mais diretona, assim. Boa. Vamos lá. Todo esse seu tempo, né, de casa, estudando, aprimorando, conhecendo novas pessoas, novas experiências, novos fluxos. Para você hoje, qual a maior, não dificuldade, mas desafio um profissional de marketing digital? Acho que em 20 anos é produzir tanto conteúdo em tantos formatos diferentes. Tenho 20 anos de carreira, contei a história aqui, né, lá de 2002, é produzir tanto conteúdo em tanto formato. Literalmente hoje, as coisas estão acontecendo tão rápido para mim que se você entrar nas minhas redes, a casa de redes é totalmente de pau. Não dá tempo, né? Eu preciso melhorar o site, eu preciso ter uma newsletter. As pessoas estão me cobrando cursos em plataformas. Eu preciso construir cursos nas universidades onde eu trabalho. Se eu tiver conteúdo no TikTok, vai bombar. No Instagram tá bombando. No LinkedIn tá bombando. Então, é produzir tanto conteúdo de qualidade em tantos formatos diferentes. Lá no começo, você fazia um formato e você ia caminhando naquele formato. Depois, você fazia 2. Aí, às vezes, 3. Vou começar um vídeo e tal. Agora, você precisa produzir muito conteúdo
em muitos formatos, inclusive um podcast, Sim. né? Tem o meu nos meus planos aí. Você já Opa. será um convidado. Podão já será um Com convidado. o maior prazer do mundo. Vai chamar irei. Profissão Digital e nós vamos falar aí de como crescer na carreira digital ou, né, como profissional na legal. área de comunicação e Isso é tal. bacana. De digital, principalmente. Como produzir tudo isso de conteúdo? Você precisa de grana, tempo e de ajuda. Então, esse é o principal desafio do momento. Se você é uma empresa, você tem que contratar uma agência, você tem que contratar ali profissionais. Então, tem um investimento anterior e falta tempo, né? Meu dia precisava ter 36 horas. Pô, Fácil. Então, Então, resposta direta é administrar a quantidade de conteúdo necessária, porque eu tenho muitos canais para gerenciar, né? As marcas têm muitos canais. Esse é o desafio hoje. Pô, sensacional. Bruno, olha só, infelizmente a gente está chegando aqui já nos minutos finais do podcast. Boa. Aquele momento, né? Pô, de verdade, eu queria te agradecer, Pô, obrigado. né, por estar aqui, por ter compartilhado tanta coisa legal, sua história. Muito, muito feliz mesmo. Dizer que as portas do podcast estão sempre abertas para você. Então, legal. tem um curso, tem uma coisa nova, pode chegar, pode vir aqui que legal. apresentar, a gente vai adorar receber, tá bom? E Legal. também é o seguinte, né? Queria que você falasse um pouquinho aí das suas redes sociais, né? Pra galera te acompanhar e também desse uma palavra final aí sobre o que esperar de 2023 Boa. para aquela empresa, para aquele influenciador, para aquele profissional de comunicação que quer emplacar ali de vez, quer bombar nas redes sociais Bombar. aí em 2023. Pô, Podão, obrigado pelo convite. Foi muito legal, foi uma honra. Sempre estarei disponível sempre que quiserem aí bater papo sobre vários temas diferentes. Nossa, total. Tem muita a gente coisa pra começou falar. vários aqui, não fechou vários. É que tem muita coisa para falar, mas assim, vamos ter outras oportunidades. Não, obrigado, fiquei muito feliz. Foi uma experiência muito legal. Então, quem quiser me seguir, Por quiser favor. me seguir aí, eu Bruno Pérez. @eu Bruno Pérez em tudo. Em tudo. Pra ficar fácil, ó. Fica Ó, fácil. aí Branding, sim. branding. Ó, Então, estrategista. eu Bruno Pérez no Instagram, eu Bruno Pérez no LinkedIn, eu Bruno Pérez no Facebook e no TikTok eu Bruno Pérez e no YouTube agora você pode pôr o @eu Bruno Pérez, né? Agora Aí lembrando que tem que essa- pôr o arroba, que é o handle lá, né? Então você põe o Isso. @eu Bruno Pérez. Nova funcionalidade. Do YouTube. Você, que é /eu Bruno Pérez. Se não pôr, não vai. Segue lá, tem. Sempre que dá, tem conteúdo. Quando não tô fazendo nada, entre 1 e 6 da manhã. Né? Não, mas tem conteúdo, vai vir mais lá, tá rolando planejamento, tô voltando a gravar. Tem coisa nova. Tá, vindo vai por aí. rolar, vai rolar. E como palavra final pro próximo ano, como a gente falou da gestão de conteúdo, né? Esse é o principal desafio. O trending para 2023 você precisa saber os seus objetivos, para onde você está indo, para você produzir conteúdo com um foco. Tenha um foco. Por quê? Porque isso vai te ajudar a escolher quais canais você vai. Não dá para produzir 200 conteúdos em formatos diferentes sem gastar muito. Então, conhecendo o seu público, você vai conseguir escolher o melhor caminho. Para isso, você tem que conhecer métricas. Então, os profissionais de comunicação digital estão pecando muito em conhecer métricas, conhecer as principais métricas. Então, principal tendência, conhecer métrica para que você possa equilibrar seu custo de investimento na produção de conteúdo. Se você sair produzindo muito conteúdo, vai ficar muito caro. Jogando dinheiro em lugares onde não tem ninguém. Sim. E Então, aí vira uma confusão, uma salada. conheça seu público e conheça métricas para que você possa fazer decisões assertivas. Porque vai ter muita mudança aí. Será que o Twitter vai existir em 2023? Fica a dica. É a grande pergunta. Interrogação. É a grande pergunta. Deixa no ar aí. Bom, e até lá estaremos aqui também, quem sabe. A gente não volta aqui para falar de Twitter. Falar sobre isso, né? Bom, agradecer você aí de casa, você que acompanhou, seja pelo YouTube, qualquer tocador de podcast aí que acompanhou a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Agora os 4 Cs, conhece os 4 Cs aqui? 4Cs? Curta, comenta, compartilha e corta. Olá! E corta, já Boa, pega esses boa. 4 Cs aí. Tá bom, gente? Então, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Lembrando que esse aqui é o podcast oficial do Comunique-se com o Dino. Então, se você não conhece os nossos produtos, entre em contato com a gente, solicite a sua demonstração. Beleza? Bom, muito obrigado, Bruno, mais uma vez. Obrigado você aí de casa. E nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. Falou!